Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point Podcast, o canal que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, meu irmão? Fala Feijão, fala galera. Vou falar de novo, ó, caderno e caneta na mão. Esse caderninho aqui tá com história já, hein? Bora falar de Tem... voleibol e muito mais. É isso aí. E hoje a gente tem um convidado especialíssimo, um campeão olímpico, nosso grande amigo William Arjona El Mago. Seja muito bem-vindo, William. Valeu, muito prazer, muito obrigado pelo convite. Ainda bem que deu certo, né? Umas questões Realmente. contratuais ali eu não estava conseguindo, já tinha recebido o convite, não pude participar, mas muito obrigado. Parabéns, primeiro, cara, pelo podcast. Eu sou um apaixonado por esse formato, adoro a comunicação. Escutei aí, eu falei até que em off, na minha viagem agora para São Paulo, escutei o podcast quase que de cabo a rabo, como a gente fala, e é muito interessante porque eu não vi as imagens. O meu foi podcast raiz mesmo, só ouvindo Raiz, as é. vozes. Então, pô, ver aqui o formato já essa introdução e já começa a vir umas coisas na cabeça, muito legal. Parabéns aí a todos. Show, velho. Obrigado mesmo. Valeu mesmo. É uma Valeu. grande honra ter você aqui. E, William, você sabe que a gente tem um parceiro aqui no nosso podcast agora. A gente tá chique pra caramba, cara. E o nosso parceiro é a Nexus Next. E a gente tem uma surpresa hoje aqui pra galera, hein? Então, a gente vai ter aqui com a gente o nosso amigo Lucas Negrin. Em carne, osso e Em pixels. carne e osso, aí a grande Lucas Negrinho. A gente vai falar da Nexus Next aqui ao vivo com o nosso amigo Lucas. Fala, Lucas, e aí? Tudo tranquilo? Bom dia, pessoal. Peter Feijão, grande William, prazer revê-lo. É isso aí. Prazer é meu, meu querido. Tá em blur também, igual eu, olha lá, tá vendo? Quem É, sabe, sabe, né, Lucas? tem que destacar a boniteza dos caras, né? O É, cara fica, claro. Olha fica só a esses. cutis. Quem tá no YouTube, olha a A cutis gente. dos caras. Não, a gente precisa colocar umas coisas bonitas no background aqui para disfarçar Pra, a nossa pra dar cor, uma mas a gente sabe que disfarçada, tem que né? destacar a boniteza dos caras. Lucas, É, a gente estava conversando com o Mago aqui, né? Falando que você, a Nexus Next agora é nossa parceira. Agora não, né? Já faz um tempo, já, algumas semanas já que a gente está com essa parceria. E aí, fala um pouquinho aí da Nexus Next aqui diretamente para a galera, porque você fala muito melhor do que eu e o Peter sobre o seu grande negócio aí que a gente é parceiro. imagina, imagina. Poxa, obrigado aí pela oportunidade. O William, agora que a gente pode falar, né, William, que o William foi o nosso primeiro caso de sucesso de um campeão olímpico aqui na nossa empresa, então todo aparato, tudo que a gente preparou para ele, por ser um campeão olímpico, então deu tudo certo. E agora a gente segue, né, numa jornada de negócios também aqui nos Estados Unidos. Então, fora a parte migratória, a gente tem uma estrutura, de negócios para empresários que querem trazer os seus negócios para cá, empresários que querem franquear os seus negócios. Então, a gente consegue ter uma estrutura, uma esteira de atendimento para o brasileiro, para vir mais tranquilo para os Estados Unidos. E o esporte é algo que nos Estados Unidos, vocês vivem isso há muito tempo aqui, vocês sabem que faltam realmente profissionais qualificados. E os Estados Unidos vai presenciar mais uma Copa do Mundo, mais uma Olimpíada, e até 2033 são mais de 300 mil vagas em aberto na área só do esporte. Então, isso somando, né, coaches, fisioterapeutas, psicólogos do esporte, tudo, todo staff, né, que precisa para o desenvolvimento. Então, os Estados Unidos é muito carente, porque o que tem estão todos empregados em universidades, em clubes, então a gente precisa de pessoas novas para poder oxigenar esse mercado e o brasileiro ele é muito bem posicionado para isso. Então, nós estamos aqui nessa missão para poder trazer o quanto mais de brasileiros bons e capacitados para a gente poder ter uma comunidade bem forte aqui. É isso aí. E a gente que está vivendo esse sonho já há alguns anos, eu e o Peter, nós já estamos aqui, eu há mais de 13 anos, Peter mais de 8 anos. Agora o grande William vindo para cá e começando essa vida aqui nos Estados Unidos e a gente pode dizer que é maravilhoso. E a gente não teve a sorte de ter o Lucas como o nosso parceiro no processo, mas o William teve, né? Como é que foi esse processo com ele, William? Ah, foi bem legal. O Lucas, sempre muito atencioso. A gente começou esse bate-papo por intermédio do Ale Oliveira, né, que Grande apresentou, Ale. que deu a ideia para mim. Eu já tinha, a gente vai falar sobre isso também, mas eu já tinha essa vontade de trabalhar nos Estados Unidos, de migrar, né?
durante um período, uns jogos que eu fui fazer na Universidade de Irvine, e aí foi unido o útil ao agradável. Num momento da vida deu estalo, foi nesse momento que o Lucas apareceu. Eu até dei uma. Eu estava no final, ali no final da minha carreira, eu dei até uma pausa no processo, porque depois entrou aí a possibilidade de trabalhar como comentarista. Eu queria ter essa experiência também, mas foi tudo muito bem planejado, muito tranquilo, deu tudo certo. E daqui a exatamente 18 dias, marcando o xizinho no calendário, eu desembarco aí nos Estados Unidos. Vai ser meu vizinho aqui. E o friozinho na barriga é bom, hein, É isso cara? aí, Esse coisa Ó, linda, Ó, coisa linda. a expectativa é muito Legal, bom. é isso show. aí. E eu já É falei isso. pro William que eu vou visitar o William, vou conhecer a Califórnia de fato. Já aproveito que tem o feijão também aí para Por visitar. favor, né? Então, com certeza, vou dar uma volta para esses lados aí para a gente comemorar juntos. Porra, o Boa. pagode tá marcado já, Ó, então. agora tá O marcado, já pagode traz já o está samba, marcado. já traz o cavaco, que aqui tem um tantã e um pandeiro. É E isso tem o aí. Diogo ainda, E o lá Diogo, no, o no Diogo também Banjão, hein? toca um banjo, é verdade. É É isso isso aí, aí. então tá pronto o Ó. grupo. Valeu, Lucas. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Obrigado pela nossa parceria. A gente tem feito muitas coisas boas. Aí offline tá, o negócio tá fervendo. E, pô, obrigado por todo o suporte, por acreditar no nosso podcast. E é um prazer ter a Nexus Next junto com a gente. Obrigado a vocês, Peter, Feijão, William, obrigado pela confiança. Quando tudo era mato, né? Você confiou no nosso trabalho. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Seja bem-vindo à América. Espero fazer bastante coisa juntos ainda com vocês. Um forte abraço, viu? Bom programa. Valeu, valeu, Lucas. Valeu. Até já. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Bora, a gente vai dar continuidade aqui ao nosso podcast com o Mago. E E, lembrando só antes, né, que o QR manda, Code da Nexus Next vai ficar na tela. aqui na tela o episódio todo. Então, para você começar essa jornada a vir para os Estados Unidos, a primeira coisa a fazer, lógico, conversar com a tua família e depois escaneia o QR Code aqui e você já vai entrar em contato direto com o Lucas Negrin e começar essa investigação aí, os próximos passos para migrar aqui para os Estados Unidos. Boa. Muito bom. Galera, agora apresentando o William aqui oficialmente, o cara que tem uma história maravilhosa no voleibol, mas passando pelo currículo do cara aqui, ó. Tá, ó, eu acessei Vai dar tempo? o Volleybox, né, William? Eu coloquei Volleybox. o Volleybox, é o melhor. Daí começa lá a sua carreira pelo Suzano, mas eu sei que você começou no Pinheiros, né? Ah, Esporte Clube Pinheiros, lá com o Silvio na Forte, verdade, eu comecei na minha escola, na né, sua cara? escola, é verdade. Isso que é o mais importante. Lá atrás, com o professor Orlando, Isso, bem antes, um pouquinho antes do Pinheiros. isso, é. Escola Ah, Santo Inácio, vamos colocar os nomes aqui, né? Santo Inácio, Santo Inácio, professor Orlando, e aí o Silvio Forte te recrutou para jogar lá no Pinheiros. Então fez aquela seleção legal lá no Pinheiros, depois passou pelo Suzano, que também era um timaço, foi a época que eu tomava bolada pra caramba dos caras. É, aí foi pro Vasco Três Corações, daí voltou pro Suzano, Intelbras São José, Bento Vôlei, é, Novo Hamburgo, olha, Novo Hamburgo, que legal. Bolívar, teve uma passagem legal lá na Argentina, onde recebeu esse apelido El Mago, né? Esse foi o Poxa, nascimento desse 4 apelido, foi lá, temporadas, né? né? 4 Quatro temporadas, temporadas. caramba. É. E aí, Sada Cruzeiro, pô, Sada Cruzeiro, a passagem do Willian no Sada Cruzeiro foi brincadeira. Incontáveis títulos. Aí no SESI em São Paulo, e aí encerrou a carreira no Minas. Cara, que carreira linda, velho. Parabéns mesmo. É um. Putz, e seleção brasileira, né? Cara, nada mais, nada menos do que campeão olímpico. Então, cara, não sei se você vai conseguir resumir tanto assim, mas como é que foi a sua entrada no vôlei aí, essa carreira linda de atleta? Cara, então, eu comecei cedo, né? Na verdade, minha mãe foi jogadora de vôlei, jogou pela seleção mineira, ela é de Mineira de Itajubá, e meu pai, cara, foi um imigrante, isso é muito legal, meu pai era panamenho, né? E ele praticava outros esportes, né? No Panamá era boxe, era beisebol, né? Então, Uhum. foi um cara sempre muito ligado ao esporte, assim. E eu acho que eu, desde molequinho, assim, já sempre meio com uma predisposição. Eu vejo isso muito próximo do meu filho hoje, assim. Meu filho e minha filha fazem esportes, é muito legal, né? Minha filha está jogando vôlei, vai jogar no Brus, a gente vai chegar lá. É,
mas você vê a disposição com a bola, principalmente. Eu lembro de uma frase da minha irmã que ela falava, cara, qualquer coisa que você fosse fazer com bola ia dar certo. Desde sinuca até o vôlei, assim, entendeu? Onde tinha bola, você se destacava, assim. Então era uma coisa meio que natural, eu acho minha, assim, essa predisposição pelo esporte com bola, né? E aí eu passei por vários, né, da escola, como eu falei, que, cara, muito grato já de cara, assim, gratidão eterna a todos os professores. Agora eu vou me tornar um, né, mas Uhum. ao que essas pessoas influenciam na nossa vida, né? Aquela semente plantada, no meu caso, lá no comecinho, lá na minha escola, professor Orlando, era uma escola que era puxada, né, como a gente falava, existia uma necessidade de notas, mas era voltada ao esporte, assim. Então, a gente bimestralmente, a gente praticava um esporte, então eu pude transitar por vários deles. Na escola, eu joguei handball, joguei basquete, joguei beisebol. Dentro de uma quadrinha pequenininha, ele montava uma estrutura para jogar um Caramba, que beisebol. legal. Era muito legal, cara. Atletismo, a gente fazia salto em altura, no cimento, com colchão, sempre muito voltado a isso. E o vôlei era o esporte principal, né? Então eu criei, eu acho que essa veia competitiva a partir daí, com relação às competições que a escola jogava, né? Naquela época era muito comum, muito legal isso, cara, falar, porque eu vejo diminuindo a cada ano aqui no Brasil, mas Olimpíadas escolares, jogava Oliarc, Oliângulo, Olimagno, Uhum. Olimpíadas do Glória, cara, tinha uns 8 campeonatos no ano, assim, tranquilamente. Então a gente jogava muito, né? Que é uma. Lá na frente também a gente vai falar sobre isso, mas uma das dificuldades, eu acho, da base hoje, né? Já vi um Uhum. podcast vocês falando sobre base com alguns técnicos, é o problema de não jogar. E é muito claro isso para mim Verdade. também. Tem que estar na quadra, tem que vivenciar experiências, dificuldades, pressões, enfim. Eu acho que isso eu comecei com 7, 8 anos de idade na escola. Então começou ali essa trajetória, né? Para mim, eu perco um tempo porque é muito importante, assim, eu valorizo demais essa minha fase. E aí a ida para o Pinheiros é muito interessante, porque eu acho que você conheceu, né, Feijão, o Rodrigo Laureano, famoso Conheci. linguiceiro, parceiraço meu irmão de Rodrigão vida. é fera. E naquela época Bom. o Rodrigo era um grande jogador, pelo menos de São Paulo, né, da seleção paulista ali. Ele era o cara, assim. E ele Uhum. estudava no Santo Inácio também. Olha, não Quando sabia dessa. ele foi para o Pinheiros, cara, em 88, 89, como a gente jogava junto na escola, eu era o único cara que levantava a primeira bola de tempo, cara, a positiva, bola de tempo, assim, naquela idade. E para ele era o único cara que atacava essa bola e eu era o único cara que levantava essa bola. Então ele chegou para o Silvio e falou: Silvio, cara, eu preciso de um cara aqui que levanta uma bola diferente para mim, que ninguém faz isso. Então eu não passei por peneira, minha entrada no clube foi um pouco diferente. Porque o Rodrigo me levou para o Pinheiros. Falou: não, tem que trazer esse cara que a gente vai fazer uma diferença. E aí o Silvio foi assistir um jogo nosso na escola, falou: cara, você tá dentro, não precisa fazer nada, só aparecer lá tal dia. Então no final de 1989, comecinho de 1990, eu ingressei no Pinheiros e aí a coisa começou a ficar um pouquinho mais séria, né? Então Legal. o início foi assim, aí vai, né, cara? Eu joguei Uhum. 6 anos no Pinheiros, praticamente toda a base, e saí do Pinheiros para ir para Suzano, ainda quando o Suzano montou aquela seleção Magal, Seleção. que era o técnico, Grande falecido Magal. Magal. Ele foi num treino da seleção brasileira infanto e falou: cara, eu quero os 6 titulares. Vou levar os 6 titulares. E aí foi também num dos podcasts que você falou sobre esse time. Eu, Uhum. André Nascimento, Rodrigão, Rodrigão. Ezinho, Canhoto, era o Vinicião, o outro central, Ah, jogou sim, no sim. Minas também. Então foi toda a seleção, todo o time titular. E foi um período muito legal porque a gente jogou infanto, juvenil e adulto. Esse foi o meu primeiro ano de adulto, com 16 anos, em 1996. A gente jogou 50 jogos, se eu não me engano. Eu tenho um jornal sobre isso. E a gente só perdeu um jogo entre infanto e juvenil, que foi a final do juvenil. A gente ganhou o torneio início, infanto e juvenil, ganhamos o campeonato infanto inteiro, ganhamos todos os jogos do juvenil, perdemos só a final para o Banespa. Então foi um A período. gente gravou com o Paulo Coco a semana passada e ele era o técnico desse time de juvenil, né? Paulinho, exatamente. E o Diogo jogava também nesse time, né? Que era um timaço. Tinha o Hudson, tinha o Timaço. Jacó, tinha uma galera que jogava muita bola nesse time É, não, aí. tá jogando timaço. Então foi uma experiência muito boa, assim, para a gente, mais uma vez, jogar. Eu acho que isso que me fez ser o que eu fui, assim, Uhum. no nível que eu falo assim de jogueiro. Eu sempre me considerei um peladeiro, cara, porque eu adorava jogar.
Eu vou ilustrar isso ainda mais para vocês sobre essa frase e essa trajetória. Aí eu saí de Suzano. Na verdade, Suzano era o time que mais pagava na época, né? Eu tinha mais dinheiro. E eu, como juvenil, para você ter uma ideia, eu ganhava R$ 1.500 mais ou menos na época. E eu saí de Suzano para ir jogar no Telepar Maringá. Não falou aí no Volleybox, porque foi um período curto que eu fui jogar o Campeonato Paulista. Eu jogava pela seleção paulista, né? E o Luizinho era o técnico, Luiz Pereira. O Luizinho fez uma Sim, sim. postagem esse dia do Ricardinho, muito legal. Ele era o técnico da seleção paulista, eu estava em Suzano Juvenil. Ele falou: Willi, vamos para Maringá, cara. Era em São José dos Campos esse time, porque o time não está muito bem. O levantador era o Talmo, que eu vi o podcast do professor Talmo, Uhum. incrível, né? Incrível. E o Carlão, cara, que hoje trabalha em Bento também, Uhum. um outro levantador. E ele falou: você vai que você vai jogar, cara, porque o time não tá bem. Eu falei: pô, eu saí do juvenil. O cara me chama para um time adulto para jogar. Eu falei: eu vou, né, cara? Aí abandonei Suzano e fui jogar em Maringá, em São José. O diretor era o Paulão, tinha o Pampa na época, era um timaço também, muito legal, se o time não estava Uhum. indo bem. Aí quando eu cheguei lá, o Luizinho era o técnico, no primeiro treino ele me colocou titular, cara. Falei: cara, eu vou sair jogando amanhã, tinha jogo no dia seguinte, cara. Uau. Eu vou Caraca. sair jogando. Beleza, era tudo que eu queria. Vou jogar titular no time adulto. Aí no dia seguinte do jogo, como o time não estava indo bem, o Luizinho caiu, mandaram o Luizinho embora, cara. Putz. E aí quem assumiu foi o Fernando Rabelo. Aí o Rabelo, o Ezinho, que jogava nesse time também, que eu já conhecia de Suzano, ele falou: cara, o Rabelo não é um cara que curte muito, um cara muito jovem para jogar, não. Eu não sei se ele vai dar essa chance pra gente. E aí, no dia do jogo, que eu tinha treinado como titular, eu fui para terceiro levantador de novo. Ele me tirou do time completamente. Então é muito interessante como as coisas foram construídas. E aí, nesse meio tempo, eu recebi uma ligação do Marquinho Lebar e do Felipe Ximenes para ir para Três Corações. Só que naquela época ainda não tinha muito celular direito, meu pai tinha arrumado um tijolão, aquele tijorola, né, para mim, eu não Uhum. sabia mexer muito bem, eu fui ver a mensagem uma semana depois, Peter, Putz. do que ele tinha me mandado. E Putz, essa Caramba. semana foi a semana que os caras viajaram para a Europa para fazer uns amistosos, lá jogar um campeonatinho na Europa. E eu fui pegar só a semana seguinte. Aí eu liguei para o Felipe, falei: Felipe, vi a mensagem aqui, como é que é essa história de ir para Três Corações? Ele falou: cara, a gente quer que você venha, o Marquinho quer que você venha, ele já me conhecia da seleção infanto, da seleção brasileira. Sim. Uhum. Só que os caras estão na Europa, velho. Se você tivesse pego essa mensagem uma semana antes, você tinha ido para Europa. Pô, eu falei: putz. cara, pô, perdi uma viagem ainda, né? Mas eu falei: eu vou, cara. Até brinco com o Paulão, até hoje eu falo isso com o Paulão, parceiraço meu. Fui conversar com ele e falei: Paulão, cheguei e já tô indo embora, cara. Porque eu acho que eu vou ter mais oportunidade em Três Corações, ganhando R$ 500, era um terço do que eu ganhava em Suzano. Como juvenil, eu ia para adulto, Uhum. mas aquela história do peladeiro de novo, eu queria jogar. E o levantador de Três Corações era o Ricardinho. E ele passava o ano inteiro na seleção. Falei: Seleção. cara, Uhum. é tudo que eu preciso. Eu vou estar jogando o tempo todo. E aí fui para lá. Então tem tudo isso, esse passo atrás também faz muito parte da minha trajetória, cara. Isso é muito legal para principalmente os jovens que hoje estão escutando o podcast, estão começando no vôlei, porque eu vejo muitos que já querem estar no SADA, querem jogar no Minas, mas não querem passar o perrengue, né? Pagar o preço, como Uhum. a gente gosta de falar muito, nos times menores, ganhando menos. Isso eu fiz em Três Corações, aí joguei lá por 3 anos, aí voltei para Suzano em 2000, 2001. Joguei em Suzano mais um ano, achando que eu estava preparado, porque para jogar em Suzano você tinha que ter aquela cabeça muito boa, porque é o pior lugar disparado para se jogar. Foi o pior treinador que eu já tive na minha vida. Então, eu fui do pior ao melhor, foi o Ricardo Navarras ao Weber, né? Então, você precisa aprender com o pior e com o melhor. Então, eu tive essa oportunidade também. E não tenho o menor problema de dizer isso. Assim, foi muito triste, vi vários caras passando coisas bizarras na mão do Ricardo, do João, do Célio, daquela turma do Suzano. Eu passei um perrengue violento, mentalmente falando. Naquela época a gente não falava sobre Saúde mental, né? saúde mental, senão ninguém jogaria em Suzano, né? É, eu Ali já era ouvi. assim, era o dinheiro e não importa, quero que você se exploda, meu camarada, vai lá e faz o que eu tô te pagando.
Então, assim, foi muito difícil para mim essa época. Eu escutei, tipo, cara, para de jogar, velho. Para você não dá, meu irmão. Você é baixo, você não vai chegar, você é fraco. Então, assim, foi tenso. Mas, assim, foi ótimo. Porque ali, hoje, como treinador, eu sei o que não fazer também, entendeu? Então, por isso que eu falo que a gente aprende do ruim ao bom. Você tem que passar por tudo mesmo. E aí você se molda e acaba entendendo as melhores qualidades, o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. E aí saí de Suzano, dei um passo atrás de novo, porque Suzano era vitrine ainda nessa época, né? Muito Sim, sim. dinheiro, o time que chegava, e fui para a Intelbras também para jogar de novo, ter oportunidade de jogar mais, o time do Djalma, que foi sensacional, um time com muita pouca estrutura, a gente não tinha fisioterapia, para você ter uma ideia. E eu Cara, até brinco hoje com os caras, eu falo assim, cara, quando você joga num lugar assim, você não machuca, porque você sabe que você não tem, então você se adapta. Nem contusão a gente tinha direito. O único cara que se machucou um pouquinho foi o Reinaldo, lembra o Reinaldão Central? lembro, na E Central. aí ele ia para Floripa, cara, que a gente ficava em São José, fazer uma fisioterapia lá que conseguiram arrumar de um jeito. Então, assim, cara, várias dificuldades, mas sempre um passo atrás. Aí fui Bento online, que foi duas experiências incríveis no sul do país, muito legal. Bento eu conheci o cara de maior amor ao esporte, que foi o Clemente também, falecido Clemente, o cara que amava aquilo de coração, Sim. deixava de fazer o que fosse para o negócio funcionar, tirava do dele. Também aprendi esse lado amor mesmo, né? Paixão pelo esporte, não só o business em si. Então, olha quanto aprendizado rico eu tive na minha carreira, né, Pô, cara? maravilhoso, Eu falo que eu maravilhoso. sou um abençoado nesse sentido. Aí online também conheci pessoas incríveis, outros supervisores certinho, maravilhoso, técnicos que, cara, acrescentaram muito na minha carreira. Eu tenho um vídeo quando eu finalizei a minha carreira, né, cara, como atleta, a minha mulher gravou com todos eles. Eu tenho um vídeo gravado com todos os treinadores cronologicamente, desde o meu professor do Santo Inácio, lá do Orlando, até o Neri, que foi o último, dando o seu depoimento sobre a minha carreira. Cara, maravilhoso, assim. Meia hora de vídeo de chorar do primeiro ao último dia. Caramba, Muito que legal. legal, cara, que Lindo, lindo, legal. lindo. Assim, super gratidão também a todos eles. E aí, quando eu estava no online, saindo do online, eu estava, assim, no auge, assim, né, cara, numa crescente, muito interessante também. E aí, mais uma vez, eu dei o passo para trás. Eu recebi uma proposta do Montanaro, do Banespa, na época. Cara, monta. E o Banespa era o time também Aham. top no Brasil. E eu fui para Argentina, cara. E ele, eu lembro direitinho na conversa com o Monta, ele falou: cara, você vai para Argentina, bicho? Você tá louco? Tô te dando uma proposta para você ir para o Banespa, cara. Pra você ser o levantador titular do Banespa, já ir pensando em seleção brasileira. Falei: não, Monta, eu preciso ir para Argentina porque eu preciso jogar com o Weber, cara. Então, assim, foi uma tomada de decisão, assim, de novo, dando um passo para trás, pela, pelo entendimento, pelo coração de falar, cara, eu tenho que trabalhar com esse cara, velho. Eu acho que eu trabalhando Você com já ele, tinha trabalhado com o Weber antes? Não, né? não, nunca. Eu tinha jogado contra, ele ainda é Jogado com levantador, não, ele estava na Unisul, eu estava na Intelbras, a gente estava bem próximo ali nessa época. que ele é a época que ele era técnico e atleta, né? Isso, exatamente. Joguei contra ele na Ubra também, Legal. mas era um William, cara o que eu que que te admiro. levou? O que que te levou a tomar essa decisão? Assim, que você queria jogar com o Weber, mas por quê? O que que o Cara, Weber primeiro, tinha? características dele, assim, né, que eu Uhum. via de liderança, como ele comandava o time, a maneira dele jogar, a raça, né, cara? Eu sempre fui um cara muito raçudo em relação a isso. Eu lembro o primeiro contrato que eu assinei com o Suzano, o Magal foi em casa, minha mãe falou assim: cara, você está contratando o cara certo, porque esse cara veste a camisa. Nunca esqueci essa frase da minha mãe. Que E é legal. exatamente isso. Eu sempre, todos os times que eu fui, eu dei o meu máximo. Sempre ia com essa raça, com essa vontade mesmo. E o Weber era o personagem disso, né, cara? Um cara que vibrante. E aí, e uma das conversas, um dos caras que eu joguei em Três Corações, o Juliano Bendini, né, cara? O Juliano que jogou na Europa muitos anos também. Ele falou isso pra mim uma vez, falou: cara, você precisava jogar com o Weber, velho. Eu joguei com ele na Unisul, eu acho que você ia se dar bem jogando com esse cara. Foi um dos caras também que a gente trocou essa figurinha. E aí o Weber estava voltando da Grécia, foi campeão na Grécia, lá o Marcelinho era o levantador de time, o Dante Sim, sim. jogava no Panathinaikos, né? Uhum. E aí ele estava querendo montar um time, uma base da seleção argentina. E aí ele me chamou, cara. Aí eu falei: ah, velho, agora é a hora, essa é a hora que eu estava esperando. Aí fui eu, o Alas,
Não o Wallace jogou comigo no SAD, o Wallace jogou no SESI, Uhum. muitos anos. E o Badalotti, gente Barato. finíssima, meu Uhum. querido Badalotti. E o Ronaldo Finotti, que era o preparador físico. Uhum. Então, nós 4 brasileiros, Weber, já, como trabalhou muito no Brasil, levou essa turma para lá. Cara, foram 4 anos, a gente jogou 22 torneios, a gente ganhou 21, cara. Uau! Então, assim, Tá bom ou Caraca. não, galera? Tá bom ou não? Mas é, se foi for bem. incrível, assim. Eu falo assim, o Sada, a gente ganhou muito também. Eu tenho uma camisa comemorativa muito legal que o Sada fez, 26 títulos conquistados nos 7 anos também. Mas a maneira de jogar do time do Bolívar, para mim, foi a maneira mais espetacular que eu vi um time jogar até hoje. Então, a minha referência como time de vôlei é esse time do Bolívar, cara. Então, por isso que o Weber tem um papel fundamental, assim, na minha carreira. Primeiro, porque a gente vai falar também sobre isso. Vou deixar para falar sobre isso na hora da liderança, quando a gente entrar Uhum. nesse assunto, que eu estou por dentro demais do podcast, tá vendo, né? Ó, O ó lá. cara tá ligado, ele tá ligado. Tô ligadaço. Mas assim, foi por aí, cara. E aí, só terminando essa parte, aí Argentina, momento especial, o Sada nem se fala, né, cara? Pô, Puta, espetacular. conquistamos tudo, um time formidável. E eu falo que o time mais legal do Sada, cara, eu adoro falar em legal, muito companheirismo, muito teammate, né, cara? Aqueles trabalho de equipe que eu adoro, sou apaixonado por esse termo e essa condição do trabalho em equipe. Eu acho que foi o primeiro time, porque foi o time mais desacreditado. Assim, eu estava voltando da Argentina, o Felipe estava chegando, acho que do Banespa, Uhum. já não estava tendo muito espaço. O Serginho Líbero também estava saindo do Minas, teve na Ubra. O Acácio era um cara que também muita gente já não estava mais acreditando. O Léo Mineiro. Então, era um time que eram bons jogadores, mas todo mundo com muita dúvida do que ia ser. E aí, dentro desse cenário, uma cena muito interessante. Eu voltando da Argentina, assim, a 1.000 por hora, né, cara? Ganhei tudo lá Uhum. e queria voltar para o Brasil, assim, mostrar que eu estava de volta no auge, né, cara, no melhor da minha carreira. E aí eu fui numa essa história, né? Eu fui naquele lançamento da Superliga e aí foram fazer uma foto e chamaram o time do Vôlei Futuro e o time do Pinheiros Sky na época para fazer uma Massa foto também. Os dois um de frente para principais. o outro, tipo assim, como se fosse uma cena de boxe, assim, a gente vai se Uhum. enfrentar na final. Uhum. Sabe assim, botaram essa foto como são os times. E eu olhando de longe assim, eu falei, ah, beleza. Deixa que... Era, Era o que precisava, né? Era o era tudo combustível que que eu precisava. precisava. Exatamente, cara. Eu falei, cara, eu vou derrubar todos esses caras aí, vocês vão ver. E lá no cantinho só olhando. Então, porra, era um ano de chegada, com times armados fantasticamente, o Uhum. SESI, né, cara, os Pinheiros, o Vôlei Futuro, tanto que a gente fez a final com o SESI. Mas para mim foi o ano mais interessante porque foi um ano de construção. Depois, com a chegada de bons jogadores, aí veio o Leal, aí veio o Éder, cada ano trocando peças importantes, mas a gente tinha construído já uma filosofia, uma mentalidade muito boa. Marcelo Mendes chegando também, junto. Então, assim, para mim esse foi o ano mais importante, foi o ano de construção. E aí a passagem pelo SESI maravilhosa, perto de casa, foi um dos objetivos de eu voltar. E o Minas, que foi o clube que me abriu as portas no momento mais difícil, voltando de uma lesão de joelho meio complicada, acreditou ainda em mim. Pô, eu tive a honra, né, cara, de encerrar minha carreira no clube mais tradicional do país. Sensacional. E você, bom, essa história em clubes, a sua história em clubes foi espetacular. Pô, ganhou todos os títulos possíveis, jogou com muita gente boa, construiu equipes, construiu culturas. O Cruzeiro, a cultura que foi construída no Cruzeiro dura até hoje. Mas você tem uma passagem importante pelas seleções brasileiras, né? Seleção de base, que foi a época que a gente jogava contra lá. Até uma história interessante, você citou a sua mãe, e a minha mãe assistia todos os meus jogos também, os nossos jogos. Ia lá para Suzano, ela ia para tudo quanto é jogo. E ela sempre citava a sua mãe, cara, é muito interessante. E ela lembra disso, cara. Se conversar com a minha mãe, ela vai falar, putz, eu lembro direitinho das situações de jogos lá em Suzano. Muito legal. E quão importante foi essa sua passagem pelas seleções brasileiras de base, depois adulta, para a sua formação como jogador e como líder também, mais lá na frente? Cara, foi muito importante. Eu falo assim, eu fui o cara que as minhas portas sempre foram mais complicadas de se abrirem, né?
pela estatura, sempre tiveram muita dúvida, mas como eu era muito jogueiro, peladeiro mesmo, eu fazia um pouco da diferença nesse sentido, acho, né, na vontade de jogar, de querer estar em quadra, e eu acho que e a inteligência do jogo, assim, a leitura do jogo de uma maneira geral. Acho que isso que fez com que eu pudesse ingressar no meio do vôlei, na verdade, que era é um esporte, né? Falo que a peneira do Banespa, por exemplo, ele tinha uma madeira na porta que se você batesse a cabeça, você estava dentro. Se você passasse direto, você já ia embora direto. É, Era estatura, era altura que é. importava. Não queria nem saber se você jogava bem ou não. Então sempre foi mais complicado para mim. Eu sempre tive que provar o tempo inteiro que eu era capaz. Se você pega um cara de 2,15 m, esse cara vai ter várias chances ao longo do tempo de provar que ele é capaz. Eu não tinha chance. Eu era assim, era todo dia eu tinha que provar que aquela vaga era minha. Então, mais uma vez, gratidão aos treinadores. Tanto o Percy como o Marquinho me deram essa chance. Então, era sempre eu e um levantador mais alto. Foi assim, não, pô, o William vai jogar. Se não der certo, vamos tentar fazer o grandão jogar. Se ele não conseguir, pô, a gente tem o William ali no suporte e ele vai resolver nosso problema. Então, era sempre meio que assim: vamos convocar o William, mas convoca 3 grandões. E aí, se os Uhum. grandões derem certo, a gente tira o William. Se não der, temos ele ali de suporte. Eu acredito que o entendimento do negócio sempre foi mais ou menos assim. Mas eu tive muita chance com esses caras, tanto o Percy quanto o Marquinho, me deram a chance de provar que, mesmo sendo mais baixo, cara, eu fazia o time jogar. E eu acho que essa é a frase do levantador. Né? Você tem que fazer o time jogar, não importa, meu irmão. Tudo bem, vai dar um prejuízo no bloqueio, beleza. Faz 2 pontos de saque, defende 5 bolas atrás, pronto. Já está tudo igual, está tudo superado. Então, essa ideia de falar assim, pô, e o levantador, ele é bom? Cara, ele é bom, velho. Ele saca e bloqueia pra caramba. Velho, ok, o cara tem que fazer e jogar, meu irmão. Que ele vai dar um prejuízo? Vai dar um prejuízo. Eu dava prejuízo, eu dava prejuízo. É o Mas eu, custo-benefício, né? Exato, Peter, exatamente, cara. Mas você tem que se superar em outros aspectos, cara. Seja na liderança, seja num sistema defensivo. E aí entra o Weber de novo, mais uma vez. Pô, cara, fantástico. E quando eu tinha essas dúvidas, quando eu conhecia, ele falava, para mim é o contrário, cara. Até porque ele era da minha altura, né? Talvez isso também tenha me chamado a atenção, como você me perguntou, Peter, de trabalhar com ele. Ele falou: para mim é uma vantagem ter o levantador mais baixo, porque eu já sei aonde a bola vai, eu consigo construir a minha defesa atrás do bloqueio exatamente que o cara vai atacar por cima de você. Então a gente reforça aquele sistema ali. O que era desvantagem acaba sendo uma vantagem para mim. Então, quem sabe Genial, organizar bem o time, genial. genial. Espetacular. E era assim que o time de Bolívar jogava, cara. Genial. Era lindo de ver jogar. O time perfeito. Taticamente tudo funcionava. O time jogava como um relógio. Aquela ideia do relógio era meu time do Bolívar, entendeu? Porque Então a muitas gente vezes tirava vantagem. as pessoas esquecem, né? Que tem uma potencial desvantagem na questão da estatura, só que esquece que o time que tem esse cara mais baixo vai se preparar para essa fraqueza, né? Se tem um treinador inteligente por trás, né? Sim, sim. Entra essa questão também, todo mundo tem essa inteligência. E é muito mais fácil falar assim, não, eu perdi porque meu levantador é baixo e a gente tem um prejuízo no time. Mas o cara não está preocupado em construir todo um sistema com relação a um cara que é fundamental dentro desse papel desse time. Então, As pessoas que me perdoem o que eu vou dizer agora, mas treinador que não pensa nessas coisas cheio de bullshit. não é? Total, Exatamente, total. cara. E tá O, cheio, hein? ah, Ah, William, tem um monte. Tem um você deve monte. ter visto nos podcasts que eu, particularmente, sou um defensor ferrenho da base. Tudo que eu falo tem um viés de base. E nessa tua primeira fala, me chamou muita atenção quando você fala o amor com que você fala do vôlei na escola, da iniciação na escola, e tem sido uma constante, né, de todos os grandes nomes, sejam de atletas ou Verdade. de treinadores com quem a gente conversou, todos são defensores muito grandes não do vôlei na escola, mas do esporte na escola. E eu queria só mais uma vez reforçar isso, a importância de você que é professor de educação física, professora de educação física, não importa o colégio em que você está, a escola em que você está, as condições que você tem, a gente não sabe a sementinha que nós estamos plantando ali, quando que ela vai, mas de alguma forma vai brotar. E a gente, eu particularmente sou uma pessoa que defende muito nessas
plataformas de político, são duas coisas para mim. Se não tiver um plano de educação muito bom, para mim não serve. Eu nem olho o resto. Mas o desenvolvimento do esporte, cara, tem tanta coisa boa que o esporte aliado à educação pode trazer. A gente, aqui nos Estados Unidos, é suspeito para falar disso, mas é um modelo que dá muito certo. Talvez não exatamente o mesmo modelo que os Estados Unidos usa, mas uma adaptação desse modelo à realidade de cada país, seja a gente possa ter outros William Arjona surgindo em todos os lugares, cara. Essa primeiro ponto que eu achei que eu queria muito destacar dessa tua fala. Outra coisa que o Feijão e eu a gente sempre fala, e aí a gente tem muitos treinadores e professores que nos ouvem, nos assistem, e você falou agora no final, né, da tua leitura e da tua inteligência do jogo, que foram vantagens para você na tua carreira, né? Esse desenvolvimento, esse aguçar da leitura e da tomada de decisão, da inteligência do jogo. E a gente sempre fala aqui, né, Feijão, professor, professora, a gente precisa ter isso nos nossos treinos, nas nossas aulas. Não é só treinar a técnica isolada, a gente precisa ter leitura, tomada de decisão, ação. Leitura, tomada de decisão, tudo que a gente faz, porque senão a gente não está treinando atletas, nós estamos programando robôs. Perfeito. E não funciona assim, né, cara? E num mundo em que estatura está cada vez mais importante no esporte, né? Aqueles que têm uma leitura e uma tomada de decisão, aqui nos Estados Unidos a gente chama o QI, né? O QI do esporte, são pessoas que vão se destacar. E aí, você que é mais baixo, eu estou falando assim por minha causa também, eu também sou baixinho, esse poder de mudar o jogo, de quebrar os padrões, ou de criar e ludibriar o adversário, criar os padrões, mas isso a gente vai falar depois, é muito importante para se desenvolver. Imagina se você for alto e ainda tiver essa capacidade, poxa, aí você já está na frente de um monte de gente. E o terceiro ponto, e aí eu já queria emendar minha pergunta para você, você falou dessa tua experiência na sua carreira, você teve momentos em que a questão da saúde mental pegou, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, cara. A importância dos professores, dos treinadores, não isolarem essa parte da preparação psicológica, da importância da saúde mental e da gente lembrar que os atletas, antes de serem atletas, são pessoas, né? Fala um pouquinho para a gente aí do ponto de vista da tua carreira, como que é importante essa questão da saúde mental? É fundamental, né, Peter? Porque, cara, eu acho assim, algumas coisas incomodam demais e para você conseguir desempenhar o teu melhor, né? Você conseguir performar da melhor maneira possível, cara, cabeça e corpo tem que estar de acordo, né? Eu falo que os piores jogos que eu tive foi ou porque eu não estava bem mentalmente, por qualquer questão, ou seja, extra-quadra ou dentro da quadra, ou por algum motivo de alguma lesão que incomodava. Então, você tem que jogar com aquela, vamos supor, aquele pica-pau batendo ali na madeira o tempo inteiro, cara. Tira o teu foco, tira a tua concentração, o teu mental vai embora, assim. Então, são coisas que a gente, cara, hoje, né, entendendo muito mais. Na minha época, quando eu comecei na minha época, né, mas assim, lá no início da minha carreira, como eu falei em Suzano, por exemplo, eu não tinha ideia do que era isso. Era meio que tratamento de choque, assim, né, cara? Então, qual que foi a minha vantagem? Primeiro, a família, né? O suporte da família, o alicerce ali. Então, estava meio complicado, pô, encostava ali na minha mãe, bati um papo com ela. Tanto que quando eu voltei, que eu falei que eu voltei para a Suzano em 2000, primeira coisa que eu falei para minha mãe, eu falei assim, mãe, eu estou preparado para voltar para a Suzano. Acho que eu passei uma fase em outros clubes, já entendi, mas eu voltando agora, eu tá ok. Ela, você tem certeza? Eu tenho certeza, mas eu não tinha não. Um mês Suzano de novo, eu já queria ir embora, porque lá Uau, era punk. Então, assim, por mais que eu me preparei, eu tivesse me preparado para aquele momento, quando chegou lá de novo e aquela loucura, eu não estava preparado, assim. Então, eu acho que se eu for entrar de novo num lugar assim, eu não vou estar preparado, porque ninguém precisa trabalhar dessa maneira, com essa pressão psicológica, essa maneira de conduzir um trabalho estressante demais, sabe? Não existe isso. Para mim,
Então, assim, todo esse trabalho feito mental é fundamental. Hoje a gente tem muito mais estudos sobre isso, muito mais pessoas preocupadas com isso, como você está falando, né, Peter? E você, pelo jeito, é um deles. Isso é sensacional. Eu acabei de fazer um curso aqui da USA Voleibol. Cara, eu fiquei apaixonado com uma mulher que fala, eu até escrevi o nome dela aqui em algum lugar, esqueci agora. Ela fala muito sobre isso, né? Fala sobre bullying, sobre a pressão, sobre saúde mental. Cara, e só dela falar, ela fala de um jeito tão tranquilo, cara, tão gostoso de ouvir, e é uma coisa tão fácil para a gente fazer, não para talvez curar alguém que está com algum problema, mas assim, essa empatia, eu acho que essa é a palavra, de Ajuda a você. identificar quando a pessoa tá com problema também, né? Exato, cara. E você se predispor a falar: vem cá, vamos sentar aqui. Qual que é o teu problema? Me conta, cara. Uhum. Se abre, fala, posso te ajudar de alguma maneira? Você quer que eu te ajude? Você quer que eu fale alguma coisa ou não? Ou você quer só desabafar? Às vezes é só isso mesmo, está passando por um. Então, assim, como a gente tem que ter esse cuidado nesse approach também, mas assim, essa preocupação do dia a dia, muito legal de você. E o Weber, mais uma vez, vou citar ele de novo. Eu lembro todos os dias que eu chegava para treinar, a primeira coisa que ele fazia naquela roda de alongamento era assim: você tá legal, cara? Tá tudo bem? Tem algum problema? Todo dia ele perguntava isso. Todos os dias. Tá tudo bem? Por quê? Porque ele falava assim, e essa é a minha filosofia de trabalho, que eu aprendi também com ele. Se você entrar na quadra, para mim quer dizer que você tá bem. Então, eu como técnico hoje, eu vou exigir isso. Pisou na quadra, eu tenho meu lema, 110%. Porque 100% todo mundo faz. Então a gente só vai ter o algo mais se a gente fizer o 110. Você está disposto? Se você entrou na quadra, você tem que estar disposto a fazer o 110. Isso não é atacar a saúde mental, é você já saber o que você está fazendo. Então ele falava assim: não, hoje eu não estou. Eu falava para ele: pô, Weber, hoje não, cara, briga com a minha mulher, minha mãe não está legal. Tem alguém. Então tá bom. Então, o que você consegue fazer? Vamos treinar saque. O treino de saque seriam 30 saques. Você consegue fazer 5, mas 5 assim, cara, super bem feitos, super bem executados, da melhor maneira possível, 110%. Pô, eu como atleta falo, não, 5 eu consigo, cara. Então é isso que eu quero. Você vai lá, dá 5, alonga e vai para casa cuidar dos seus problemas. Só que a partir do momento que você entrou na quadra, quer dizer que você vai me dar o 110. Se é 30, se são 10, se são 5 minutos, se é 40 minutos ou 1 hora e meia, é você que vai me dizer. Se você falar, não consigo, eu posso, eu vou te cobrar 1 hora e meia, 40 minutos, o tempo que você falar. Não dá, meu irmão. Tá ótimo, vai cuidar dos seus problemas e resolve. Então, essa empatia de você ter esse contato com seus atletas, esse approach, saber entender, porque, cara, o coletivo é muito difícil. Nem todo mundo vai estar bem no mesmo dia. Então, cabe a nós, né, esse olhar de falar, pô, aquele cara tem alguma coisa, aquela menina está sentindo alguma coisa. Vou deixar ela um pouco mais de lado, não vou cobrar tanto ela hoje. Depois do treino eu chego, bato um papo, vou tentar entender o que está acontecendo. Isso para mim é saúde mental, Peter. Cara, E sensacional. Às vezes, para mim, como professor de educação física, cara, na minha cabeça sempre funcionou assim essa coisa. Se a gente tivesse numa sala de aula, um professor de português, matemática, biologia, quanto esse professor estaria né, teria problema se adotasse a pedagogia do horror dentro da sala de aula? Cara, seria mandado embora em é, não? 2, 3 minutos. Por Exatamente. que na quadra, como um professor de educação física, eu admito ser diferente? E Tá. aí, cara, você sendo professor, você é professor na escola ou no clube? Você é professor no clube e na seleção. Você é professor na categoria de base e no adulto. Então, na minha cabeça, isso nunca entrou, porque qualquer pessoa que trabalha com educação é professor. Então, a gente precisa muito ter essa questão da saúde mental. E eu imagino que muitas dessas vezes, quando seus técnicos, né, e você falou bastante do Weber, perguntavam, cara, você consegue fazer 5? E você, porra, o cara tá me respeitando e Exato, o exato. respeito que o treinador ganha do atleta. E eu tenho certeza que muitas vezes você meteu o sexto, meteu o sétimo antes de ir embora, né? E Fez o treino inteiro, algum talvez. dia fez o treino inteiro. Você É. porra, o cara tá realmente preocupou É. comigo e às vezes o problema só ele de demonstrar esse respeito por você e Exato, cara. essa preocupação já é talvez o começo da resolução do problema que você tem que não tem nada a ver com o esporte, né? Alguém É.
demonstrar que se preocupa com você. Espetacular. E isso, para mim, é a definição de liderança. E é um dos nossos temas aqui. Além do Weber, que você cita sempre como sendo o melhor técnico que você já teve, o maior líder, quais foram outras pessoas que te influenciaram nesse lado da liderança? Porque você era um grande líder dentro de quadra, e eu tenho certeza que vai ser um grande líder lá no seu clube. Quais as pessoas que te influenciaram e quais os conceitos que você pensa que liderança, quais são os conceitos de liderança que você pensa que são importantes? Cara, esse é um tema muito legal, também adoro, né, cara? Acho que a minha função, né, como levantador já era uma função é uma função de liderança, né? Então, Total. Uhum. eu acho que existe um pouco da minha criação, do meu desenvolvimento dentro do esporte, acho que foi se desenvolvendo também essa questão de liderança, não só pela função, mas por todo o aprendizado das pessoas que passaram na minha vida. Eu acho que meu pai é o primeiro, né? Eu acho que eu tive pouco tempo de convivência com meu pai, eu perdi ele aos 16 anos de idade, mas as poucas conversas que eu tive nesse período de homem para homem, né? Aquela conversa de homem para homem, foram decisivas assim dentro da minha construção de caráter para chegar no que é a liderança. Porque eu acho que um cara sem caráter não pode ser líder. Começa por aí. Então é um adjetivo fundamental para um bom líder, né? E meu pai mostrava isso para mim, assim, dentro do trabalho dele, da rotina de trabalho, das dificuldades que ele passava, de como ele eu falo que eu só posso falar de liderança em dois sentidos, né? Um como atleta, porque é a única coisa que eu fui na vida até agora, e o outro como pai de família, que a gente tem que ser um líder dentro da nossa casa. Eu não posso ficar citando aqui empresas, porque eu nunca trabalhei numa empresa, né, cara? Vou falar daquilo Sim, que eu sim. conheço, que é do meu conhecimento. Eu acho que existem livros, existem teorias, existem várias coisas falando sobre o assunto, mas pela minha experiência como atleta, como capitão de equipe, como levantador e como pai de família, esses são as minhas experiências de liderança. Então acho que meu pai foi o primeiro deles, né, cara, dentro de liderar uma família e por que que ele foi uma pessoa fundamental? Porque minha família é super unida até hoje. Isso é um case de sucesso de liderança. Então, Porra, com quarenta e certeza. cinco anos, 55 anos tem Porra, a minha irmã mais perfeito. velha, minha mãe com 79, a gente se fala todos os dias, a gente tem um carinho muito grande pelo outro, é um case de sucesso, com uma liderança construída por um líder de família, né? Uhum. E sua irmã Então, mora na Austrália, né? minha irmã mora na Austrália. É. Então É, eu começo por aí, né? Esse para mim foi o show. primeiro entendimento de liderança. Aí Weber, Bernardinho, tem uma história com o Bernardo nesse sentido muito legal, e aí entra, antes de eu falar do Bernardo, eu vou falar, você perguntou de quais são os modelos, né? A gente fala muito né? Eu já ouvi em alguns podcasts de vocês também, muita gente fala do exemplo, né? Eu acho que esse vamos colocar assim, o tradicional, porque quando você lidera alguém, você tem que mostrar que você faz, né? Não dá para ser só da boca para fora. Então, lógico, é óbvio que a liderança, por exemplo, é a primeira, né? Ou Uhum. deveria ser, né? É. Mas cara, eu acho que ninguém falou isso ainda. Eu gosto muito da liderança compartilhada. Eu nunca achei que eu fosse o dono da razão, independente da minha função ou não, nem como capitão, nem como levantador. E eu tive a sorte, vamos colocar assim, de jogar em clubes onde eu entendia que existiam várias lideranças, cara. Não só a minha. Eu podia compartilhar essa liderança de uma maneira super saudável e que ia funcionar muito bem. E eu acho que esse é o ponto mais legal da liderança compartilhada, que eu sempre levei comigo. Por quê? Porque eu nunca quis brilhar sozinho. Eu nunca achei que eu fosse o líder sozinho. E a gente vai chegar, talvez, num ponto na nossa conversa onde eu sou assim, Feijão e Peter. Eu não consigo fazer nada sozinho, cara. Por isso eu migrei para o vôlei. Meu primeiro esporte foi o tênis, que era um esporte individual. O sonho do meu pai era que eu fosse tenista, mas eu jogava tênis, eu saía do treino de tênis e ia para o treino de vôlei. Cara, quando eu via aquele monte de gente, um ajudando o outro, o cara caía no chão, o outro ia lá, levantava o cara, se preocupava com a bola tá boa, não tá. Cara, aquilo abriu minha cabeça. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Eu gosto disso. Então, nada que eu faço na minha vida, eu sei fazer sozinho, cara.
Eu fui montar um projeto de vôlei, o Volleyball Experience, era meu, eu falei, não, vou chamar alguém, chamei o Gustavo Endres. Não é meu, eu não consigo fazer, não quero fazer sozinho. Eu fui fazer o toque do mago, falei, não, preciso chamar alguém, cara, para fazer isso comigo, eu não quero fazer sozinho. Não tem graça para mim fazer nada sozinho, e não tem graça para mim liderar sozinho. Tem tanta gente importante, tanta gente interessante, e o bom líder é aquele que deixa o outro cara brilhar, o outro cara aparecer, o outro cara liderar, mostrar as qualidades dele. Não pode ser só a minha, entendeu? Então a liderança compartilhada para mim, ela é fundamental. Isso entra no fator líder, pode ser a imagem de uma pessoa, mas que sabe delegar a sua liderança para outras pessoas para que aquilo aconteça e flua da maneira como eu acredito. Claro que se eu vejo que essa pessoa não tem essa característica e não está preocupada em desenvolver essa característica, porque se aprende também, né? Você pode desenvolver essa característica de liderança. Aí o seu papel como líder é substituir essa pessoa. Ou não, peraí, essa liderança que eu te dei, vou te dar um pouco menos, até o ponto que você tira essa liderança e passa para outro. Isso é papel do líder. Você identificar, né? O líder é gestor de pessoas, cara. Não tem nada mais claro para mim do que você gerir. E o vôlei, o esporte coletivo principalmente, é o que eu falo. Treinador, Feijão, Peter, todo mundo é, cara. Todo mundo estuda, todo mundo aprende, todo mundo lê, todo mundo. Agora, gestor de pessoas são poucos. Eu falo isso porque eu trabalhei com vários e eu cito numa mão os treinadores que são gestores mesmo, entendeu? Que tem o time na mão. Que é aquele que o Peter estava falando que o Weber fazia comigo, que eu fazia saques a mais daqueles 5. É o cara que consegue, que eu jogo por ele. É o que eu quero hoje como treinador. Eu quero que meus atletas joguem por mim também, porque eu faço por eles. Uhum. Que é o que eu aprendi lá atrás, em Suzano, que tinha hora que eu falei, cara, eu não quero ganhar, porque eu não quero que esse cara ganhe. Olha o Exatamente. nível, cara, entendeu? Então, esse Exato é o o pior líder, oposto, né? cara. É o É. oposto, é a Exato. E quando a gente antiliderança. fala de liderança, tem, de novo, aprendi no ruim e no bom. É a O pior liderança com líder, vetor trocado, né? É. exato, Peter, exatamente, cara. É aquele cara que você fala assim, cara, esse cara não é líder, eu não quero ganhar por ele. Imagina aí você pensar isso. Eu quero perder um jogo porque esse cara não merece ganhar. Eu quero perder um Uau. campeonato porque esse cara É, não merece ganhar. é, E o outro é, cara, eu vou fazer tudo que eu posso, o máximo me desdobrar, fazer mais do que eu posso, porque eu quero que esse cara ganhe. Então, Weber foi um, Bernardo foi outro, Neri foi um cara que, porra, eu queria ganhar de todas as formas que eu achava que aquele cara merecia vencer também. Então, assim, entre outros, Jorginho Schmidt, Percy, Marquinhos, vou falar todos que passaram. 99% dos meus treinadores tiveram essa sensibilidade, uhum. né? Nem todos são bons gestores, eu falo, mas tiveram essa sensibilidade. Mas, para finalizar, eu acho que essa liderança compartilhada, para mim, ela é sensacional, principalmente no esporte coletivo. Até porque a gente tem um treinador e tem um levantador dentro de quadra. Só aí já são dois líderes, né? Não tem como. Você já tem que compartilhar um pouco da sua. Né? Eu tinha os meus papos com os treinadores, eu tinha que levar aquilo para dentro da quadra. Aí dentro dos meus times eu tive vários. Felipe, pô, na toa que se formou um bom treinador. Sim. Serginho era um outro líder. Na Argentina eu joguei o Wallace, era líder. Enfim, vários Badá, vários times de sucesso. Murilo, esse sucesso, porra, Murilo, baita de um líder. Vai. Então, assim, tem vários, cara. Eu gosto muito dessa liderança compartilhada. E você, eu vou fazer um jabazinho aqui, meu. É, cara, o que você falou é maravilhoso. No meu material de liderança que eu escrevi, o primeiro pilar de liderança é servir, que é exatamente isso que você falou, né? Isso. Tornar a pessoa ao lado melhor. Você se doar para o time para que as pessoas ao seu redor sejam melhores. E você é um grande exemplo disso. Cara, Perfeito. E só ouvindo vou você finalizar falar, aqui. manda ver, manda ver. Desculpa, Peter, só dentro disso. E eu parei de jogar, cara. Eu me aposentei porque eu achava que a minha liderança já não estava surtindo mais efeito. Cara. As pessoas já não me respeitavam mais como líder. Foi um dos motivos que eu me aposentei. Caramba. Só Uau. para. E eu acho que assim, ó, ouvindo você falar com essa, não sei se Feijão, se você teve essa impressão também, mas ouvindo você falar sobre liderança e com essa força, com essa determinação de falar sobre liderança, não tenho dúvida de que a tua carreira agora como
líder fora da É. quadra e tendo outros liderados sob a sua tutela, você está começando com uma base espetacular, uma estrutura Enquanto ele muito falava, boa. eu pensava exatamente nisso, velho. Tá Exatamente. começando aqui no nosso clube, William, pra você ter uma ideia, a gente tem toda vez que a gente vai selecionar técnicos novos ou mesmo nas nossas peneiras, a gente tem um mantra que é o people first. First. Então, não importa se o atleta é espetacular, se não for uma pessoa boa, a família, os pais, né, é importante ter o contato com os pais. Se não forem pessoas boas, não vai dar certo. Não vai dar certo. E isso que você falou agora só referenda mais ainda essa questão. E a Mas a gente vai eloquência do voltar. cara falando, cara? Hã? A eloquência do William falando, velho. É espetacular, é Sensacional. muito bom. Mas a gente vai voltar a falar de liderança. É, mas antes da gente falar sobre voleibol em si na quadra, que eu tenho muito interesse, a gente tem muito interesse em saber como é que essa cachola tua funciona ali na quadra. Cara, você teve agora recentemente uma passagem como comentarista de voleibol. Como é que foi essa experiência? Como é que surgiu essa possibilidade? E o que que você aprendeu? Porque a gente sempre aprende com as experiências que a gente tem, né? Muito. Como é que foi ser comentarista de voleibol na TV? Cara, muito legal. Acho que a eloquência tá vindo um pouco daí também, né, Feijão? Acho É, que foi um exatamente. treinamento aí de um ano, mas uma coisa que também eu percebi nos podcasts, né, que vocês fizeram com vários, cara, eu adorei Diogo, Fábio. Fábio é um guru para mim também, né, cara? Fábio me botou em quadra 11 anos, 10 anos praticamente sem sair da quadra. Joguei direto, muito por conta deles, muito grato, cara, fantástico. É a curiosidade, né, cara? Muitos deles citaram, eu sou muito curioso, cara, muito. Eu acho que para você crescer, para você aprender, para você se desenvolver, a curiosidade é um fator fundamental. Curiosidade e inquietação. Acho que o Fábio falou sobre a inquietação. É Uhum. exatamente isso. E essa experiência no Sport TV, como comentarista, foi um pouco dessa curiosidade lá atrás. Eu falo que muitas coisas que a gente constrói no futuro foram coisas feitas atrás, talvez sem o mínimo de conhecimento, o mínimo de entendimento que isso poderia vir ou se tornar alguma coisa, né? Então, eu sempre gostei da comunicação, sempre fui um cara muito comunicativo, acho que dá para perceber, E faz muito mas bem. Porra, é, pra caramba. obrigado. Mas isso apareceu na minha época da Argentina também, porque tinha um programa de rádio lá, os caras faziam, chamava Morgan Loisso. Morgan, que era o William Morgan, né, os caras criaram esse nome do Morgan. Loisso, o Morgan que fez, né, alguma coisa assim. E era um programa de rádio, era uma mesa redonda, onde os vários jornalistas, ex-atletas, atletas, batiam um papo sobre voleibol. E o mais legal para mim é que eles buscavam os argentinos que estavam fora da Argentina jogando, cara, coisa que a gente nunca tinha feito no Brasil. Hoje o web vôlei faz muito bem feito. Uhum. Então eles se preocupavam e queriam saber. E eu fui convidado uma vez para esse programa, fui como convidado. Cara, eu adorei, velho. Eu falo que talvez eu acho que eu gosto mais de rádio do que televisão. Por isso eu gosto do podcast sem a imagem, né? Falei, eu prefiro ouvir, eu gosto de imaginar. Você falou da minha cachola, talvez seja isso também. Eu fico imaginando, fico criando coisas na minha cabeça, adoro. Livro, né? Você ter essa imaginação Aê! aflorada, né? É muito bacana, cara, muito bacana. Então, eu fui nesse programa e depois que eu fui a primeira vez, os caras me chamaram para participar do programa, como entrevistador ou o cara que está ali para deixar ideias também. Então, dali pintou essa vontade, né? Eu falei, cara, um dia eu vou ter um programa de rádio. Sempre falei isso, vou ter um programa de rádio. E aí, junto com os amigos, Rodrigo, lá de São Paulo, vários amigos, mas eu falei, cara, vamos montar um podcast nosso, uma mesa redonda, tipo, não um papo de boteco, que senão vira bagunça, mas um papo sobre assuntos específicos muito legais, sobre liderança. O cara, um é juiz, um amigo nosso é juiz. Pô, vamos falar sobre da minha forma de entendimento sobre advogar, ou sobre ser um juiz, entendeu? Ou a forma dele, do juiz, ver o vôlei. Várias perspectivas diferentes, dentro de todos que são bem-sucedidos nas suas profissões. Mas, enfim, não deu, não sei por quê, porque a gente queria estar junto, não queria nesse formato de longe, né? A gente queria estar numa Uhum. mesa mesmo, olho no olho, tete a tete. Enfim. Aí rolou isso. Aí depois eu fiz o Toque do Mago na pandemia, cara, que foi um negócio dentro da minha rede social.
mais para alegrar um pouco as Foi pessoas, legal que era um pra momento. cacete, Foi cara. muito Muito bom, bom, cara. muito bom. Porra. Então, e era mais. A ideia foi assim, Feijão. Eu falei, cara, só notícia ruim. Eu ligava a televisão, pandemia rolando, Covid, todo mundo triste, tenso. Cara, as coisas chegavam em casa no supermercado, álcool, aquele negócio. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para tirar a galera da frente da televisão. Alguma coisa alegre, descontraída. Aí criei o Toque do Mago. Então, beleza. Aí fiz, pô, foi legal pra caramba, puta feedback bacana, as pessoas faziam alguns desafios, as pessoas faziam, me mandavam, foi muito legal. Aí depois pintou a live Série B. Então, a live que eu fazia com o Gustavo, com o Também Marcelinho, legal pra caralho. também Muito super. bom, Divertidíssimo, cara. cara. Então. Nossa, achava Então, demais. resumindo a conversa, eu acho que dentro dessas coisas que eu fui fazendo sem querer querendo, vamos colocar assim, mas sem a perspectiva de me tornar um jornalista ou de. Eu acho que alguém da Globo viu alguma coisa disso, ali do Sport TV, e me chamou para fazer 2 jogos do Campeonato Mundial o ano passado, para comentar. Cara, eu cheguei lá, cruzaço, né, velho? Foi muito legal, porque eu fiz o primeiro jogo com o Jader Rocha, eu falo isso para ele até hoje. Eu sou meio surdo, né, cara? Então, minha mulher, eu escuto a televisão no 15 e minha mulher escuta no 3. E se eu escuto no 15, ela acha ruim, então eu tenho que escutar no 3. Então eu não escuto nada, eu só vejo a imagem. Eu não vejo, não escuto a voz. O primeiro jogo que eu fiz com o Jader, cara, ele do meu lado narrando o jogo, cara, eu comecei a arrepiar, arrepiar, arrepiar. Eu falei, cara, que é isso, velho? Eu falei, que bacana que é isso aqui, meu. Que Ele falou, o legal. que que foi? Eu falei, Jade, desculpa, cara, mas em casa eu nunca escutei de verdade, assim, essa emoção que você coloca na voz, o ponto vai aumentando, o rally vai acontecendo, o cara vai aumentando, até chegar naquela emoção no ápice do ponto. Eu falei, cara, eu tô do teu lado aqui, eu tô arrepiado, bicho, que da hora, que bacana. Eu falei, cara, eu quero fazer. Aí eu tive essa primeira experiência, por tudo isso que eu falei, me deram essa chance. E aí, quando terminou, os caras falaram, o feedback que eu tive dos diretores, assim, cara, você tá pronto, velho. Como é que assim? Você já fazia isso? Eu falei, não, cara, em casa eu assisti o jogo, e talvez por não escutar, eu comentava o jogo com meus filhos, com a minha mulher, "Ó, aconteceu isso, a jogada foi tal. Então, indiretamente, eu comentava, né? Sem muita pretensão. Tava E treinando em aí, casa. treinando em casa. E aí, cara, os caras falaram, pô, você comunica bem, não sei o que, me contrataram. Foi assim. E foi interessante porque assim, eu achei que ia chegar e falar, ó, você estuda isso, isso e isso, lê isso, isso e isso, vai por esse caminho. E não foi nada disso, cara. Ele foi assim, vai lá, meu, e faz, velho. Você tá pronto. Eu falei, não, cara, não tô pronto. Não tá pronto, vai lá. A gente nunca teve um comentarista levantador. As tuas ideias são diferentes, a tua visão de jogo é diferente, a gente está aprendendo um monte. Pode ir lá e fazer desse teu jeito, cara. Eu falei, não, peraí. Aí, pela minha curiosidade, de novo, aí eu fui conversando com um outro, porra, Fabi, Nauber, Marquinho, cara, Marco Freitas. Vocês vão me perguntar, né, Espetacular. quem que tem que levar aí para, eu sei, porque eu sou um assíduo do podcast, leva o Marquinho, cara, Marco Freitas, espetacular. Um cara que me ajudou muito. Então, assim, pô, procura essa informação aqui, busca aquilo ali. Aí eu fui atrás, cara, porque eu comecei a estudar o voleibol muito mais do que quando eu jogava. Porque daí eu tinha que saber sobre o vôlei feminino, onde que as meninas jogavam, por que que elas faziam uma jogada que eu imaginava que poderia fazer no masculino e no feminino, não. Por que que ela não faz isso? Ah, por causa disso. Eu comecei a entender, pô, ela não faz por causa disso, ó. Olha, aí começava a assistir jogo, ver vídeo, não, é isso, não dá pra fazer, isso dá. Então, enfim, foi aí que pintou essa. Eu já tinha um pouco, acho que, dessa veia comunicativa lá da Argentina, e aí eu acho que com tudo isso que eu fiz, a Globo me viu e falou, cara, eu acho que é um cara diferente pra gente poder ter aqui. E foi uma baita de uma bola dentro. Cara, que Foi bolaça muito, dentro. Foi muito muito legal. bom ver você comentando lá. Foi espetacular. E você fala dessa tua maneira diferente de enxergar o jogo que os caras lá da Sport TV falaram pra você. E aí já podia. Vamos entrar já nessa aí, ó. Vamos ver como que a cachola do William funciona. Cara, minha pergunta pra você agora é o seguinte: como é que essa tua experiência, né, como atleta de altíssimo nível, como é que você enxerga o jogo? E aí você falou lá do Bolívar, né, que foi o time mais legal de jogar que você teve e tal. E como é que você vai utilizar essa tua vivência, essa tua maneira de enxergar o jogo, e como que isso vai te ajudar como técnico agora? Como é que você acha que essa tua experiência
vai integrar a sua formação como técnico, mas também imagino que a curiosidade e a necessidade agora, sendo técnico de voleibol, não vai ser tão difícil para você procurar e estudar mais, porque isso já é uma coisa que você já faz, né? Então, minha pergunta é justamente isso: como é que você enxerga o jogo de voleibol, as partes mais importantes do jogo, o que é imprescindível ter no jogo para você ter sucesso e tal, e como é que essa tua vivência vai te ajudar nessa próxima fase da tua carreira? Ah, legal. Cara, eu tô mega ansioso, cara. Muito, mas muito, assim, de exatamente isso, de ver como que meu time vai jogar, cara. Porque eu tenho várias ideias, eu sou louco para colocar isso em prática. Eu não vou, eu falo assim, eu não vou revolucionar o vôlei, longe disso. Mas assim, eu acho que a gente chegou num ponto do vôlei, cara, que tá muito quadrado, cara, tá muito robotizado o negócio, como vocês falaram. Eu tenho uma versão minha que eu falo assim, a globalização atrapalhou o vôlei. Hum, Para mim é muito claro isso. Eu sou de uma época e eu gosto muito disso, do efeito surpresa. Isso para mim, como eu falei ontem na brincadeira, quando vocês mandaram a mensagem, né? Pô, tá tudo tão planejamento que eu falei, cara, eu vou quebrar isso daí porque eu sou de improviso, sempre fui e eu acho que a gente perdeu isso. A gente está perdendo isso. E o que me enche os olhos e que me dá esperança é ver um Japão e uma França jogar. E ainda são times que existem esse efeito surpresa, onde um Sekita da vida tem 1,70 m e faz chover no time japonês, entendeu? Cara, isso me dá muita esperança. Onde eu vejo um Tonuichi, por mais que o Brizard jogue mais, mas o Tonuichi é um bicampeão olímpico, é um cara com 1,85 m que joga uma barbaridade, que é inteligente para jogar. Então, assim, eu quero, sinceramente, resgatar isso. Esse é o meu grande objetivo. Fazer essa galera pensar. O vôlei parou. A galera parou de pensar. Hoje está muito mais fácil. E aí você fala assim, vai ser fácil? Não vai, Peter, porque hoje eu estou estudando, estou procurando estudar muito mais sobre geração Z, porque é onde me complicou no meu final de carreira. Quando eu falei que a minha liderança não funcionava mais, é porque o meu jeito de liderar para a geração Z não funcionava tão bem, cara. Que é não funcionar tão bem? Eles não tinham tanto entendimento do que eu estava querendo falar. E um dos grandes problemas para mim dos treinadores, cara, por mais estudiosos, teóricos que sejam, e eu trabalhei com vários deles, né, cara, tem caras incríveis, assim. Eu escutei o podcast do Talmo, por exemplo, as teorias que o cara fala, a maneira. Vocês são mega professores, super estudiosos. Tudo que eu falar aqui, vocês vão me dar um nome científico, um nome teórico. Eu não tenho dúvida disso. Eu só sei a parte prática. E aí que é a mesma coisa com nomes diferentes, né? Teoricamente é isso. Uhum. Então, assim, eu vejo esses caras falarem, o Talmo, por exemplo, cara, ele fala umas terminologias incríveis. Mas, assim, ótimo. Eu sei o que ele está falando porque eu vivi isso na prática. Agora, como passar isso para frente? Esse é o ponto, cara. Essa também é uma grande diferença do bom treinador, do excelente treinador. Eu trabalhei com vários que, cara, mostravam coisas, vídeos, teorias. Aí eu olhava para o lado, assim, para o cara do meu time, o cara tava assim, cara, o que que esse cara tá falando, velho? Entendeu? Então, assim, como comunicar isso para o seu time? Como passar o que você está querendo e o teu time entender aquilo que você está querendo? Essa é uma outra situação. Quem fala e quem entende. Então, esse é o grande objetivo para mim. Talvez não seja tão fácil, como eu te falei. Na minha cabeça está muito claro o que eu quero fazer. Cara, meu time vai jogar, sem brincadeira, totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado. Isso eu te garanto. Vai jogar rápido, como é a tradição, eu acho que tem que jogar, até por uma fase de transição para as meninas, né? Sair ali, né, dos 17 e entrar num college, um voleibol diferente, vai precisar jogar rápido, vai precisar entender que essa é a forma do voleibol mundial, beleza. Mas vai ter cruzamento, vai ter finta, vai ter tudo isso, cara, porque ela vai pensar, principalmente a minha levantadora. Não só ela, mas o time todo vai ter que entender o porquê que a gente está falando isso. Então, essa é a grande sacada do meu trabalho. Por isso a minha ansiedade, cara. Eu quero saber se elas vão entender isso exatamente do jeito que eu penso.
ou na verdade, se eu vou ser capaz de passar isso para elas, do meu entendimento, entendeu? Se der um match, meu amigo, vai ser lindo de ver, cara. Seguro, E, e, o, Brusa. e o Feijão pode falar mais do que eu sobre isso, mas comunicação é um dos pilares elementares da liderança. Fala aí, Feijão. É um dos pilares da liderança. Pilar número Né? sete. Nós precisamos ser comunicador, cara. E não Isso. importa se a gente está falando para grande massa, né, de quem está assistindo um podcast, ouvindo um podcast, ou se é para nossa equipe lá de 10, 12 atletas, 14 atletas que sejam. É, Como exatamente. líder, se a gente não conseguir se comunicar, a nossa liderança não serve de nada. Não serve de Exatamente. absolutamente nada. Muito Não. bom. Pilar E número nesse 8, curso da né? USA que eu estava fazendo, tem um negócio falando sobre a geração Z, muito interessante. Ela fala, cara, o poder de concentração da geração Z são 8 segundos para um entendimento de alguma coisa. Então, você tem que passar. É isso daqui, cara, ó. É isso, exatamente, cara, exatamente. São 48 caracteres, são 8 segundos. Então, eu vou ter que ter muita sensibilidade mesmo, assim, muito entendimento de como passar essa informação dentro de 8 segundos, para eles Cara, entenderem aquilo que eu estou querendo falar. a gente fez um estudo aqui no clube, olha só que, só para fazer um gancho com o que você está falando. Quando a gente estava na escola, as aulas eram de 45 minutos, 50 minutos, 1 hora, certo? Por quê? Foram feitos estudos lá na década de 40, 50, qual que era a capacidade do ser humano de se concentrar e render mentalmente numa atividade intelectiva, né? E aí chegaram esses estudos aí, mostraram mais ou menos esse valor aí, 40, 45 minutos. Aí você vai pra quadra, vai dar treino, né? Aí vamos falar com a molecada, as categorias de base. Cara, aí eu fiquei lembrando, quando eu comecei a jogar, e vocês provavelmente também, você ficava lá fazendo ataque e defesa, quanto tempo? Meia hora de ataque e defesa, e o É. negócio acontecia. Você ficava um exercício, dois no treino inteiro e pau na máquina. E aí a gente começou a perceber aqui no clube, quando a gente começou, que não dava, porque depois de um certo tempo, a molecada começa a dispersar. E aí a gente começou a fazer esse estudo e nós percebemos, cara, que hoje em dia 12 minutos, passou de 12, 15 minutos ali estourando, não importa, a molecada começa a dispersar. Não estou dizendo que a gente precisa mudar completamente o que a gente está fazendo, mas é mais ou menos ali que a gente precisa mudar um objetivo, mudar uma regra, a gente está fazendo um jogo e tal, porque aí opa, mudou, mudar a maneira de pontuar e tal, porque se a gente ficar fazendo da maneira com que a gente fazia, como quando eu jogava, meia hora, 40 minutos, cara, nós vamos começar como treinadores e professores a ficar frustrado que a molecada não vai entregar. Mas isso daí, cara, olha lá, Anotado, eu anoto também. cara, mas pode ser que o teu grupo lá onde você vai trabalhar seja diferente. É importante fazer esse estudo. Faz minha sugestão é sempre assim, ó, faz essa proposta. Eu vou mudar um exercício, vou mudar um jogo em 20 minutos. E começa a perceber a concentração e envolvimento da galera. Ó, deu? 25, será que dá? Oh, não, putz, foi muito. Aí diminui para 15. E aí a gente vai. E aí cada equipe é uma equipe, né, cara? Pode ser que a minha equipe que eu Uhum. tenho esse ano é 15, cada 15, 20 minutos eu mude. Aí na próxima aqui, não, é uma galera que já tá mais focada, tal, eu consigo fazer mais tempo e outros objetivos e tal. Mas tudo isso para dizer que quem tem que se adaptar somos nós, treinadores, né? E não, não, Exatamente. não o Total. contrário. Só para dizer Perfeito. isso aí que você falou, é espetacular. Muito bom. Muito bom. E aí, É. William, você, junto com o nosso grande amigo Fiapo, tiveram essa brilhante ideia de formar um clube, né, inaugurar um clube aqui na Califórnia, o Grande Brusa, que eu sei que você tá amarradão com essa ideia. Grande Ah lá. Brusa, Brusa vai ser, Manda ver no Brusa Jabá. já é sucesso, cara. Cara, eu falei pro Fiapo quando ele eu acompanhei, né, porque eu tava trabalhando com ele no ano passado, todo esse processo, o cara tava amarradão. E quando vocês começaram toda a campanha de marketing, o local que vocês vão ter o clube. Cara, espetacular. Vocês estão começando na frente de muita gente. Muita gente. E já é sucesso. Como que tá essa expectativa aí, velho, pro Brusa? Cara, gigante, velho. Eu já tô no Brus há uns 2 meses, assim, desde que eu saí da Sport TV, lá, acabou a Olimpíada, a Uhum. minha cabeça é só lá. Tudo que eu penso é nos Estados Unidos, aí no clube, como fazer o negócio acontecer da melhor maneira possível. Assim, expectativa muito grande, muito ansioso. Eu não sou um cara ansioso, mas eu confesso
Acho que por tudo que gera essa mudança, É uma uma mudança gigante. É ansiedade uma mudança grande, cara. bem Tudo, né? grande, tudo, né? De profissão, de país, de família, enfim. Mas tá ótimo, cara. Adoro esse desafio, adoro, cara. Sou apaixonado por esse tipo de desafio. E essa história começou, na verdade, Feijão, Peter, como eu falei, vocês assistiram a série do Schwarzenegger, cara, do Arnold? Eu assisti. Muito boa. Tem uma parte que ele fala que quando ele pisou a primeira vez nos Estados Unidos, ele falou, cara, eu pertenço a esse lugar. Aconteceu isso comigo, cara, em 2009, quando eu fui jogar o primeiro campeonato. Eu estava na Argentina, no Bolívia, a gente foi disputar um torneio em Irvine, cara. Uhum. E aí, cara, eu entrei no ginásio de Irvine, cara. Na verdade, quando eu entrei na Califórnia, eu conheci os Estados Unidos de viagem com meu pai, né, cara, de Disney, essas coisas. Quando eu pisei na Califórnia, cara, aquele primeiro dia que a gente chegou, eu fui dar uma volta ali em Newport Beach. E eu vi uns caras Espetacular. andando, cara, uns senhores, assim, de 70 anos, de bermuda, All-Star e skate. Eu falei, cara, eu pertenço a esse lugar, velho. Ele é sensacional. Foi Foda. assim, cara. Falei, cara, eu vou morar nesse lugar. Tenho que vir para cá, cara. Eu pertenço a esse lugar, igualzinho o Schwarzenegger. E aí eu voltei por obra do destino, não. Eu fui 5 anos seguidos, cara, jogar esse campeonato Irvine. Eu fui mais 4 anos com o Cruzeiro, velho. Jogou todo ano a gente fazia nossa pré-temporada lá. Eu falei, cara, não é possível, velho. E eu voltava de lá meio deprê, cara. Chegava em casa, Hum. falava com a minha mulher, ela falava, puta, cara, já sei, vai, conta as histórias. E, cara, aquele lugar é maravilhoso, cara, as coisas tudo funcionam. Pô, muito legal, todo mundo respeita. Né? Tem os seus problemas, tem os problemas, mas assim, eu falei, cara, eu faço parte desse lugar. A gente vai morar lá algum dia. E aí, beleza, aí foi passando o tempo. Então, assim, foi um planejamento desde 2009, eu já queria fazer. Aí entra o Lucas na história, me dá a possibilidade de fazer essa imigração. As coisas foram construindo. E aí, em 2016, um dos papos nossos da seleção, eu falei para o Fiapo, falei para todo mundo, pro Rubinho lá na época, falei, cara, quando eu parar de jogar, ou eu vou para os Estados Unidos, cara, quero trabalhar lá. Por quê? Porque quando eu fui lá em Irvine, a experiência que eu tive foi a seguinte. A primeira, o John, que agora é CEO da USA, CEO da né? UFC Voleibol foi É, anunciado dia 25 de setembro. muito bacana, cara. Foi um cara que me chamou para trabalhar com ele na UCLA nessa época, assim, 2016. Falou, cara, vem trabalhar comigo aqui, você vai parar de jogar? Eu falei, cara, John, vou um pouquinho mais, cara. Dá mais um tempo para mim, não dá para parar agora. Senão eu iria também. Mas foi um cara que eu vi assim, num período de treinamento que a gente estava lá, ele não entrava na quadra, os caras treinavam sozinhos, né? Não podiam, o técnico estar presente. Uhum. Aí, pô, quadro branco, tava tudo escrito, os caras montavam a rede, arrumavam a bola. Eu falei, cara, que bacana, hein? Se eu fizer isso no Brasil, o cara vai bicar as bolas na arquibancada, né? Não vai ter nem aí, ninguém vai treinar, vai ser uma bagunça. Então, assim, falei, eu quero ir para um lugar onde a minha prática faça a diferença e onde a teoria desses caras faça uma diferença para mim. Hum. É a teoria versus a prática, né? Eu tinha essa visão. Falei, então, é um lugar onde eu acredito que vai dar certo, cara. Vai ser muito legal eu ter essa experiência. Então, já me aguçou essa vontade. E eu falei isso pro Fiapo. E aí, quando ele estava aí, né, cara, nesse meio tempo, eu lembro que ele teve uma reunião com os outros caras que queriam montar um clube. Aí ele Uhum. me ligava. Eu falei, pô, cara, William, você não quer vir para cá? Eu falei, eu quero. Eu falei, então, arrumei uns caras que talvez a gente consiga montar nosso clube. Eu falei, tô dentro. Primeira coisa que eu falava, nem sabia quanto era, quanto que era. Eu tô dentro. Aí, não, beleza, já te falo. Aí não rolava. Aí, num desses papos, no ano passado, né, ele me ligou e falou, cara, agora vai. Tá afim? Falei, ontem, cara, tô afim desde ontem, você sabe disso. Falei, então beleza. Então vai ser assim, 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 vamos montar o clube e tal, são sócios, a gente vai ser sócio operacional, vamos ser dono do clube, vamos trabalhar no clube. Você vem pra cá? Falei, vou amanhã, cara, você não tá entendendo. Então foi tudo muito já com aquela expectativa lá de 2009 acontecendo e a oportunidade. Apareceu, eu abracei na hora, minha família topou, minha mulher, cara, parceiraça nesse sentido, porque tem uma dificuldade com a língua, a gente sabe disso, vai passar um perrengue. Uhum. Mas assim, vamos embora, cara. Vamos tocar isso aí, é isso que você quer, a gente está dentro. Então foi muito legal, cara. E aí, expectativa lá em cima de desenvolver isso que a gente está falando aqui, né, cara, nessa hora e 20 que a gente está conversando, de botar em prática, de ver. Muito pela experiência que eu tive com o Dustin, cara, outro cara que eu sou grato, me Acho, ofereceu de dar as clínicas lá com o Nose Buckets, né, cara? Muito legal o trabalho dele. Então, pô, ele me levou para Utah para fazer umas clínicas lá no Club V, velho. Muito legal, os vi a caras muito fera. bacana do Club V.
Aí, pô, fui, dei uma palestra para 12 técnicos em inglês, cara. Falei, cara, como é que eu fui? Eu vou, cara. Eu não tenho a menor vergonha. Eu sou um cara que me jogo mesmo, não tô nem aí, sabe? Vai se entendendo da maneira das coisas que eu queria falar. Foi muito bacana. Então, eu falei, e ali despertou esse lado treinador em mim. Porque eu fui dar uma clínica para umas meninas, cara, de levantador, né, cara? Foi só clínica de levantamento. Cara, primeira clínica que eu dei lá, tinham duas meninas espetaculares, levantadoras muito boas. Eu até brinquei com os técnicos, falei, cara, posso levá-las para mim, cara? Deixa eu ficar 3 anos com essas meninas só, depois eu devolvo. Aí ele falou, pô, elas são boas, né, cara? Eu falei, são muito boas. Aí ele falou, elas são a terceira ou a quarta dos Estados Unidos, tem mais 4 na frente dela. Eu falei, nossa senhora, É, cara. foda. É. Aí a menina olhava pra mim, cara, e eu sentia, cara, o olho dela brilhando, assim. Cara, aquilo mexeu comigo de uma maneira, Fez, você não acredita, cara. Aí ela ia pra fila, ela ficava fazendo o gesto que eu pedi pra ela fazer, pra ela tentar mudar alguma coisa, usar mais o dedão. Ela ficava olhando eu falei, cara, é isso que eu vou fazer, velho. Eu vou ensinar, eu vou compartilhar. Na verdade, é isso. É o sharing my knowledge, né, cara? Eu preciso compartilhar o meu conhecimento. Eu não posso guardar isso para mim, assim. É muito egoísmo da minha parte. Mais de 30 anos jogando, 27 anos de profissional, guardar isso para mim, cara. Eu preciso passar para frente porque tem muita gente que tá afim de absorver esse conhecimento. E aí foi que o Bruce apareceu também e falou: é lá que eu vou fazer isso. E é BR, né? BRUSA, né? BR de Brasil e USA de Estados Unidos. E aí a metodologia também vai ser mais ou menos nesse sentido, né? Trazer aspectos do Brasil e aspectos dos Estados Unidos. Essa é a ideia, né? Cara, a metodologia é fazer as meninas pensarem, velho. É isso que eu quero, é isso que eu preciso, assim, pensar em todos os aspectos do jogo. Por quê? Porque hoje é o seguinte, vai para o saque e olha para o técnico. Erra uma bola, olha para o técnico. É Ataca uma verdade. bola. Não é assim, cara? Cara, isso me É. incomoda profundamente, cara. Então, assim, cara, o jogo é seu, a decisão é tua, o sentimento é teu. Esse. Tá aqui, ó. Tô lendo, Peter. Tá aqui, ó. Não vai dar pra ver que tá no Blur. Tô lendo Rise Above the Net. Tô lendo o livro aqui também. Já tô aí com Beleza. 25% de livro lido aqui no Porra, meu que honra. Tiller. Obrigado, meu. Que da Tô hora, que lendo, cara. legal. Feijão falou uma vez aí numa das conversas dele, eu baixei o livro e tô lendo aí. É legal porque em inglês para mim tá ajudando um monte também, cara. Tá ajudando meu treinamento da língua. Ah, que bom. Então, a ideia é exatamente essa, cara. Eu quero que essa. Por que eu falo isso? Dentro dessa ilustração que eu dei com relação a olhar para o técnico em tudo que faz, em tomar um bloqueio e olhar para o técnico, em tomar uma decisão errada e falar assim, foi você que mandou. Cara, Hum, isso para mim é muito triste, cara. Dentro da minha trajetória, eu sempre bati muito de frente com isso. O treinador fala assim: agora você vai e faz chutada e põe a bola para trás. Eu falei: não, cara, eu não vou fazer isso. Eu preciso ver se o bloqueio vai lá. E se o bloqueio vai o duplo para putz. trás? É Autonomia, isso. autonomia, É autonomia. isso. Aí o técnico falou: não, se for duplo para trás, o erro é meu. Eu falei: não, mas eu não quero que o erro seja seu, eu quero que o acerto seja meu. Hum. Eu não vou me eximir da culpa e falar, não, o técnico mandou, eu fiz. Não, a tomar decisão é minha. E se tiver errado a tomar decisão, é minha. Eu tenho que assumir esse erro. Cara, e sabe uma coisa que é Olha muito quantas legal? Só lições, cara, fazer nessa fazer frase. um parênteses que você tá falando, do outro lado, do lado do técnico, né? Você fala assim, cara, e aí a nossa falha de não, nos nossos treinos, não trazer o estímulo da leitura e da tomada de decisão, fazer os robozinhos. Porque daí você vai fazer o seguinte, ó, o exemplo que eu mais dou sempre nas categorias menores é quando a defesa falha em ler uma largada. Que nas categorias menores, a menina salta para atacar e já tá com o braço engessadão lá, e aí larga uma bola, larga a segunda bola, pô, tá dando certo, vou continuar fazendo, né, pô? E aí a menina, aí você fala assim, cara, tá lá, você não tá vendo? O braço tá engessado lá, tem que ir pra largada. Na próxima bola, a menina vem com o braço rodando pra atacar e tal. Aí ó, você falou que era pra subir. Falei, a culpa é minha. Que não te É, ensinei a ler a leitura, né? A fazer isso. a leitura do braço esticadão lá ou tá armado pra atacar. E aí a gente tem que estimular isso mesmo no atleta, Perfeito. a liderança e o ensino compartilhado do jogo. É isso, exatamente isso. Ó, Boa. A espetáculo. filosofia é essa, Feijão. Do Brusa vai ser essa, cara. As pessoas têm que entender o jogo e tem que ter essa autoridade, essa autonomia de tomar.
quanto menos ela precisar de mim, melhor. É meu trabalho que está sendo bem feito. Essa é a filosofia Espetacular. do Bruce. Muito bom. Espetacular. Assino 200 vezes embaixo. E ó, de novo, a gente poderia ficar aqui mais umas 388 horas falando disso, mas a gente Aí vai esse é o número seguir. de hoje, hein, galera? Esse é o número de hoje. 388, olha Cada lá. dia fala um número diferente. É, William, a gente tem uma parte aqui no nosso podcast que são 11 perguntas que a gente faz para todos os convidados. É interessante ver aí como cada um responde. Por que Então, 11? cara, não sei. Ah, tá, Foi- ok. Não Achei tem, que tinha alguma coisa. não é um número cabalístico, foi apenas quando a gente Ok. foi listando as perguntas, acabou sendo 11. Mas esse é o nosso quadro Ataque e Defesa. Vamos lá, tá pronto? Bora. Bora. Sempre Então pronto. a primeira pergunta é a seguinte: nos conte um momento importante ou marcante da sua vida que influenciou quem você é hoje. Cara, acho que a perda do meu pai. Eu acho que com 16 anos, meu pai era o meu mentor, né, cara? Era o cara que eu seguia. Então, o que você quer ser quando crescer? Eu falo, eu quero ser engenheiro, cara. Meu pai é engenheiro, eu quero ser engenheiro. Uhum, Então, era a minha referência mesmo, meu super-homem, né? Meu uhum, super-herói. E eu acho que quando eu perdi meu pai com 16 para 17 anos, eu estava no meu primeiro ano de profissional em Suzano ali, infanto, juvenil e adulto, né? Jogava as três categorias. Então ali foi o divisor de água no sentido assim, acabou a brincadeira. Se eu tinha dúvidas do que eu ia ser no vôlei, do que o vôlei ia me dar, alguma coisa assim, foi acabou. Agora é sério, é a minha profissão, eu vou levar isso aqui a sério e eu vou ter que é, sustentar, nunca tive que fazer isso, mas sustentar a minha família como o homem da casa, né? uhum. Através do vôlei. Então agora o negócio ficou sério. Então acho que ali foi, dentro da sua pergunta, né, cara? Eu acho que esse foi o momento que eu decidi que o vôlei eu ia fazer o que fosse para me tornar um atleta e ganhar dinheiro com o voleibol. Boa. Muito bom, muito bom. Então agora que Amadurecimento, minha palavra foi essa. Uhum. É, exato. sendo. Segunda pergunta: qual é ou quais são seus livros preferidos ou de cabeceira? Cara, eu sou um cara muito de momento, Peter, para te falar a verdade, assim. Eu Boa, tenho momentos que manda ver o que você tá lendo aí, então. eu gosto de ler. Tem momentos que eu leio muito, tem momentos que eu não leio nada, assim, muito muito louco assim a minha vida. Primeiro, hoje eu tô lendo o teu livro, né, cara? Porra, Verdade. aqui. Hoje é o livro que eu tô lendo é o teu, até por essa transição que eu tô fazendo, quero entender um pouco mais do vôlei americano, da Tô, base, você é um tô cara que tá esperando as aí, tuas críticas depois, hein? deixa Por comigo, cara. favor. Mas é o livro do momento, hoje é o livro do momento. Eu gosto muito de história, cara, adoro história. Então, pô, li o 1808, li o 1822, são livros que eu adorei, assim, fala um pouco da história do Brasil. Porra, já curto você mais ainda agora, então. Não, Livro de história. eu gosto de história, cara. Eu até anotei um livro que eu queria ler, cara, da história americana. Agora eu quero entender um pouco mais da história americana. Tem um livro de um amigo meu que está aqui do meu lado, que não li ainda, ele já me deu um tempo, que é do Sidney Togumi, cara. É um cara que sei se vai dar por causa do meu blur aqui, mas é um cara que chama Gigante, 330 quilômetros correndo pelo Vale da Gosta. É um cara de corridas extremas. Eu conheci ele num evento da Sigvares, na época que a gente tinha uma parceria com a Sigvares. Um cara sensacional. Pô, é um cara que vive sob pressão o tempo inteiro e tem que desenvolver essa mentalidade em momentos de dificuldade. Então tá aqui do meu lado também para ler. Meus livros estão todos guardados já, né, cara? Estão todos em caixas aí por causa da mudança. Mas, pô, eu adoro biografia também. Li o do Agassi, pô, acho que a biografia do Agassi fantástica. Tudo que o cara passou, acho uma biografia muito legal. Eu li o Storytelling, que também para entender um pouquinho, quando eu entrei na televisão, me comunicar, ver a melhor maneira. Então, assim, é, eu aprendi isso com o Felipe Ximenes, que eu fiz um curso com ele de gestão de futebol, curso bem legal, dentro no meu período ali, antes de terminar de jogar, estava naqueles anseios, naquelas loucuras, o que eu vou fazer? Aí você começa a atirar para todo lado, fazer de tudo, né? E o Felipe tem umas frases muito legais, uma delas que ele fala o certo é certo mesmo dando errado e o errado é errado mesmo dando certo, né, cara? Isso para mim é muito interessante.
Eu adoro isso. Então, cara, putz, vários. Estação Carandiru, cara, do Drauzio Varela. Puta, livro muito legal de ler, Esse livro é adorei, muito já tem um louco, verdade. tempão. O Abusado, também do Caco Barcelos, fala do Marcinho Vipi, pô, muito legal também, do esquema de favela. Muito pouco da história da favela do Rio de Janeiro. Então, eu gosto de tudo, cara. Leio de tudo, mas hoje o meu livro de cabeceira é o teu. É o livro Pô, que eu estou que, mergulhado, que honra. fora os cursos que eu estou fazendo, né? Fiz o Impact agora também da USA Volleyball, Você vai falar. Uhum. fiz o outro curso da USA também. Sports, Estou fazendo curso Safe Sport. O Safe Sport, Safe né? Sports, exatamente. Estou fazendo o curso do Feijão. Aê, boa! Também entrei no curso, comecei Show. ontem a fazer o curso. Então, assim, quem eu estava falando do Felipe, por quê? Porque uma das coisas que ele fala no curso é o seguinte: quando você vai entrar, primeiro o diagnóstico da empresa. Então, o meu diagnóstico do vôlei americano. Estou tentando entender como que funciona. Então, o teu livro está me ajudando a entender mais sobre isso. O curso do Feijão vai me ajudar sobre isso. Então, os livros meus são muito livros de momento, né? O storytelling, quando eu entrei na Globo. Então, eu vou muito nesse sentido. Pô, preciso ler sobre isso, preciso entender mais, preciso estudar sobre isso. Então, eu vou em relação ao que está acontecendo. Então, esses são meus livros de agora. Muito bom. Excelente, muitas dicas excelentes aí. É, a próxima pergunta é a seguinte, William. Quem são os seus mentores ou quem é o seu mentor? Acho que meu pai, Weber, Bernardo, Silvio, porra, Orlando, meu primeiro técnico. Cara, esses caras foram fundamentais. Os 20, né, cara, que trilharam a minha carreira. Todos eles são mentores, porque todos me acrescentaram, como eu falei, 99% de maneira positiva, 1% de maneira negativa, mas todos me acrescentaram e formaram aquilo que eu acredito que seja a maneira correta de lidar com pessoas, de liderar pessoas, de gerir times, de entender. Todos são fundamentais, assim, cara. Eu sou muito grato a todos eles de verdade, do fundo do coração. Desse depoimento, cara, um dia eu passo isso para vocês, pra vocês verem que coisa maravilhosa que é o Nossa, eu depoimento quero ver deles. com certeza. É muito legal. Então, são mentores da vida, assim, né? Minha esposa, cara, porra, eu aprendo todo dia com ela, cara. Ela é sensacional. Meus filhos são meus mentores, me ensinam todos os dias. Eu acho que todas as pessoas que acrescentam na sua vida são mentores, cara. Eu sou muito feliz em ter várias pessoas que são disponíveis e dispostas a fazerem isso. Excelente, Sensacional. muito Muito bom. bom. Agora, William, imagine que você é todo poderoso, onipotente. Você pode fazer o que você quiser. Você tem poder, você tem grana, você tem influência, você tem tudo que você quiser. Mas você pode mudar apenas uma coisa no mundo do esporte. Se você pudesse mudar uma coisa no mundo do esporte, o que que seria? Oportunidades, sem a menor dúvida, cara. Essa é a. Talvez nos Estados Unidos as pessoas tenham mais acesso, né, cara? Eu vou ver isso daqui a pouco, né? Entender melhor isso. Mas o Brasil, cara, é surreal como a gente tem pouca oportunidade. Dá pouca oportunidade. Ou tem pouco espaço, talvez, eu não sei, talvez por políticas melhores, muita de políticas públicas melhores, políticas esportivas melhores e oportunidades, cara. Eu falo que eu acho que eu só cheguei onde eu cheguei porque eu tive oportunidade. Sendo, deve ter 1 milhão de magos espalhados por aí, cara, sem a menor dúvida que tem. Mas não tiveram as oportunidades que eu tive. Então, assim, pela minha curiosidade, pela oportunidade que me deram, eu cheguei onde eu cheguei. Então, eu conheci o vôlei, eu conheci o golfe, que é um esporte que eu sou apaixonado de coração, assim. Tenho pouca oportunidade para jogar no Brasil, olha que loucura. Opa, lá em Quando eu morei Temecula você vai jogar pra caramba, então. na Argentina, vejam, pô, cara, eu cheguei a pensar em jogar a Olimpíada do Rio, golfe, cara. Porque eu estava evoluindo de Caramba. uma maneira Uau! assustadora, cara. Mas eu jogava golfe, eu treinava vôlei todos os dias e jogava vôlei e jogava golfe 4 vezes por semana, cara. Treinava, na Caramba. verdade, 4 vezes por semana e jogava nos finais de semana quando eu podia. Uia, que legal. E aí as pessoas que estavam comigo falavam, cara, vai jogar golfe, velho, você tá evoluindo, você tá jogando muito. Aí voltei pro Brasil, cara, Belo Esporte Horizonte com tem muito bola. campo de Esporte com esporte com bola lá. bola. E Bolinha, o mas legal, não, e o golfe me ensinou um monte, Peter, é sensacional essas coisas, cara. O meu saque melhorou no vôlei depois que eu comecei a jogar golfe, cara. olha que Porque o interessante. golfe, eu tive que aprender o esporte do início, cara. Lá eu não sabia nada.
Uhum. De novo, oportunidade. Eu tive a oportunidade de conhecer o esporte na Austrália, quando eu fui visitar a minha irmã. A minha irmã me levou num drive range, e eu fui bater bola, nunca tinha pego um taco de golfe, só que eu sou muito curioso, ela sabia disso, falou, cara, eu vou te apresentar um esporte. Cara, quando eu voltei da Austrália, eu morava na Argentina, eu fui para a Argentina, eu falei, cara, vou fazer aula de golfe. É aqui, vou começar a fazer. E aí eu aprendi o esporte do zero. Então, tive que aprender a me posicionar, como pegar no taco, o grip do taco, o swing, desde o início do swing, o back swing, follow through, enfim, eu tinha que pensar o esporte do início. E o golfe é o seguinte: quanto mais força você faz, menos você consegue mandar a bola longe. É tudo um movimento. O swing é um movimento contínuo, suave, liso, solto, né? Você não Uhum. pode prender em nada. Travou, acabou, velho. Você capina, né? Vai dar aquela capinada na grama, vai machadar. E aí eu falei, cara, vou começar a pensar nos fundamentos do vôlei lá atrás, cara, quando eu comecei. O golfe me trouxe isso. Pô, será que meu toque é bom mesmo? Será que eu estou estendendo as pernas, estou esticando o braço, estou finalizando o meu toque, meu finish? E aí o saque era isso. Cara, eu queria sacar mais forte, eu queria bater cada vez mais forte na bola. Eu falei, não, cara, vamos pensar no saque. Jogo a bola numa altura tal, a passada que eu tenho que estar, quantos passos eu tenho que estar, velocidade, braço para trás, e nada de força, velocidade e movimento. Não tem que fazer força na bola. Cara, meu saque saiu de 88, 90 para 98, 100 por hora, sem fazer força. Cara, deu uma evolução. Então, assim, um esporte que não tinha nada a ver, foi uma oportunidade que eu tive de conhecer, me ajudou a evoluir nos fundamentos do meu esporte, da minha profissão. Cara, é incrível isso. Isso é Que muito legal, doideira. cara. Legal. Sensacional, esse body Sim, awareness que muito. você teve por ser um iniciante lá no esporte, no, Isso. no, no novo esporte, né? Você trouxe essa maneira de É. pensar para a tua Porque para profissão. nós, né, Peter, fica automático, cara. Você vai lá, treino de saque, você vai, bum, 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 bum. Você não para. Por isso que eu pensar, cara. Gente, Hum, pensa, velho, para jogar, pensa para fazer as coisas. Então, sai do automático, cara. Sai um pouco do automático, que é o natural. Quando você já sabe fazer, você vai fazendo automaticamente. E eu parei, cara. Eu falei, não, peraí, vamos lá atrás. O golfe me ensinou. Então foi muito legal, cara. Foi muito bacana. cara, espetacular, Olha, muito olha quanto, legal. olha que insight. Tá merda. Cara, próxima pergunta, William. Se você tiver algum arrependimento, qual é o seu maior arrependimento? Cara, normalmente eu me arrependo do que eu faço, né, Feijão? Mas um arrependimento que eu tenho, vou colocar como arrependimento, é não ter feito uma universidade nos Estados Unidos, na época que eu estava entrando na faculdade. Uhum. Eu não fiz porque era seleção infanto na época, aquela história toda. A gente tinha aquela ideia de que se eu for para a faculdade acabou a minha carreira de vôlei, né, cara? Naquela E que época era isso. graças ao Diogo, ao Pedrinho, quebrou-se esse tabu, né, cara? Os caras fizeram a linha Ah, invertida, né? Foram, fizeram ah, faculdade, voltaram e voltaram a ser profissionais. Então, pô, maravilhoso o que exatamente. eles fizeram. Então, o arrependimento que eu tenho é não ter tido esse intercâmbio, tido a oportunidade de ter feito uma universidade nos Estados Unidos. Boa. Excelente. Muito bom. Vamos virar a moeda. Orgulho. Do que é o seu maior orgulho? Do que você mais se orgulha? De ser pai de família, cara. É meu maior orgulho, sem dúvida, cara. Maravilhoso ser um pai de família. Você, cara, aprender com teus filhos todos os dias, você se dedicar a tudo que você faz com um só objetivo, que são os filhos. Cara, construir uma família sólida, com valores, com educação. Cara, a coisa que mais me orgulha, eu conto essa história rapidinho, Feijão, para não te atrapalhar, que eu sei que Não, vai tranquilo, vai tranquilo. Tô com tempo. foi eu entrar um dia numa loja de brinquedo com meus dois filhos, eles tinham, sei lá, a minha filha devia ter 7, meu filho 5. Eles soltos dentro da loja, de repente eu cruzo com o vendedor da loja, o vendedor fala, cara, aqueles dois são seus filhos? Eu falei, são meus filhos. Eu nunca vi duas crianças tão educadas na minha vida. Você tá de parabéns, cara. Cara, isso é Super educados, pegam o sensacional. brinquedo, colocam no lugar, não fazem bagunça, me perguntaram as coisas com educação. Cara, esse é meu maior orgulho, cara. Isso não tem preço para um pai, cara. Não tem preço para aquilo que você constrói na sua vida, que para mim são duas famílias, a que eu vim e a que eu formei. Então eu tenho muito orgulho das minhas duas famílias e do que eu estou vendo que meus filhos vão ser no futuro. Pode desencaminhar? Pode, porque o mundo está aí, né, cara, e as influências existem. Mas, assim, a base familiar que eu
estou construindo com a minha mulher, é o meu maior orgulho. Porra, parabéns por ser esse Parabéns. paizão. Parabéns, cara. Muito Legal. legal. E agora alguma coisa que ninguém sabe. Ninguém sabe que o Mago, Nossa, além cara. além de ser um exímio golfista que você acabou de nos falar. Cara, ninguém sabe que eu tenho meus medos, cara. Eu acho que existem alguns medos que acho que todo mundo tem, uns têm sobre algumas coisas, outros com outros, e eu tenho meus medos também. E eu acho que ninguém sabe disso. Parece que, né, por tudo que você constrói, pela tua imagem, você é uma fortaleza, cara, mas eu tô longe disso, cara, né? Eu acho que eu não tenho medo de trabalho, não importa qual seja. E assim, eu tenho uma característica, meu pai, com 12 anos de idade, vou contar essa história rapidinho para você. Com 12 anos de idade, eu tive uma conversa com meu pai e ele falou assim: meu pai, você quer viver do esporte? Você quer? Porque eu estava indo mal na escola, meu pai me tirou do Pinheiros na época, porque eu Uhum. estava indo mal na escola. E meu pai sempre foi um cara que prezou pela educação. Falou: até o terceiro colegial, no mínimo, é obrigação. Não existe supletivo, não existe nada disso, meu. É completar o terceiro colegial honramente, com boas notas. Você vai estudar. Depois da faculdade, beleza. Se você estiver bem no esporte, você, na hora que você conseguir, você faz, não tem problema nenhum. Agora, até o terceiro colegial é obrigação. E aí ele me tirou, né, do vôlei uma época e ele falou assim: você quer jogar? Eu vou te apoiar com uma condição. Você vai me prometer que você vai ser o melhor. Isso com 12 anos de idade. E Uau. naquela época, numa conversa sentado na cama dele, eu falei: eu te prometo, eu vou ser o melhor. Eu acho que eu não sabia, na verdade, o que significava isso, né, cara? O que eu queria era jogar, né, cara? Mas isso sempre ficou muito marcado na minha vida, na minha carreira, cara. Sempre. Por quê? Não porque eu não acreditasse que eu pudesse ser o melhor, dentro daquilo que eu me predisponho a fazer, eu sempre faço pensando em ser o melhor. Seja ele jogando vôlei, como comentarista, como gari, como qualquer coisa, eu vou ser o melhor. Eu me proponho, essa é a minha filosofia de vida, porque eu prometi isso para meu pai. Então, não porque eu não acredito que eu posso naquele momento, mas porque eu jamais iria desonrar a minha família. Então, se eu prometi para o meu pai ou para alguém da minha família que eu fosse fazer alguma coisa, eu não deixaria de fazer porque eu não queria desonrar aquilo que meu pai pediu. Então, esse foi o grande objetivo. Essa é a minha frase de cabeceira. Excelente. Putz, Muito bom. arrepiou aqui, rapaz. Já que a gente falou, você falou muito do seu pai, já vamos nessa linha aí. Família é? Alicerce. Não tem outra E, coisa. É Porto Seguro mesmo. É alicerce, é força, é fundação. Uma família bem estruturada, você tem muita chance de prosperar, cara, de todo mundo estar bem. Não só você, mas as pessoas ao seu lado, seus amigos. É um ambiente saudável. Família é um ambiente saudável. e agora na mesma linha, esporte é? Esporte é corpo e movimento, Feijão. Eu acho que todo mundo deveria fazer um esporte. E um dos meus medos, sem menor crítica, é o que o e-games vem se tornando, sendo rotulado como esporte, entendeu? Eu acho que tudo bem ser um esporte, Uhum. mas esporte é corpo e movimento, cara. Então te Boa. ajuda na saúde, te ajuda na saúde mental, te ajuda no seu corpo e você ter força para fazer as coisas, disposição. E não precisa ser, não é profissional, não. Não acho que esporte seja é, sucesso de dinheiro, de vida. Não, o esporte é corpo e movimento. Você tem que se movimentar. O ser humano, ele precisa do corpo em movimento. E o esporte te produz isso, te dá essa chance. Então, praticar qualquer esporte que seja, qualquer um. Eu só acho que o e-games, com o nome esporte, tira um pouco disso que eu acredito que seja o corpo em movimento. E as crianças estão cada vez mais na frente do computador, na frente do seu celular, sem colocar o corpo em movimento. E isso me deixa um pouco preocupado. Boa perspectiva. Muito bom, muito bom. William, a gente, nesse projeto, nós queremos fazê-lo crescer. E a gente conta com a ajuda dos nossos convidados. A gente tem, tá cada vez mais, tá subindo a régua, né? Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Isso é muito bom. Isso só tá acontecendo porque vocês, os nossos convidados, nos ajudam
Então eu queria pedir a tua ajuda para você indicar aí 2 pessoas para a gente bater um papo como esse. Tem várias. Mas eu Pode já ser citei mais de uma no 2, não meio, tem problema não. eu Manda citei ver. uma aí no meio do caminho, que é o Marco Freitas, professor Marco Freitas, sensacional. Acho que é um cara que dá para contribuir bastante com o projeto de vocês. Vamos usar a sua influência, então, por favor. Vai nele. Só que ele só é bom para você porque ele não tem o WhatsApp, cara. Ele só fala por mensagem de texto. Então tá muito dentro dos Estados Unidos, da Olha que proposta legal. americana. Tá tranquilo. É, cara, Marquinho, Weber, porra, Weber vai. Vocês vão ver que vai, eu assino embaixo, né? Vai ser meu podcast todo assinado embaixo do que ele fala. Uhum. Cara, John Spurwall, velho. Tenta Ah, falar com ele, velho. Eu o acho John. muito bacana. Um cara que eu tive um contato muito legal. Um cara que me abriu as portas, me recebeu com o maior carinho, sempre me tratou muito bem. Teve a intenção de me levar para trabalhar com ele. Quem sabe um dia isso ainda aconteça. Cara fantástico. Uhum. Aprendi com ele também um pouquinho uns bate-papos que a gente tinha aí nessas viagens de Liga Mundial. Cara muito bacana. Tem muito, cara. Vamos deixar esses três aí, tá bom para vocês. Beleza, Vão fechou. Porra. sair bem Porra, demais. já. Tá excelente. Espetáculo, Ah, espetáculo. Espetacular. William, a gente tem muito técnico de voleibol que nos assiste aqui, nos assiste e nos ouve, que é a audiência principal, desde o cara lá da base, que trabalha naquela escolinha lá no interior do Nordeste, de Minas, do Sul, e até técnicos de nível olímpico, atletas, ex-atletas, entusiastas do esporte. Deixa um recado para essa galera aí, por favor. eu não vou dar conselho. Quem sou eu para dar conselho, né, cara? Mas vou falar o que eu faço. Primeiro, muito amor naquilo que você faz, né, cara? Muita paixão, muita empatia, muito respeito, muito carinho. Eu acho que o mundo precisa um pouco disso, né, cara? A gente tá vendo tanta coisa acontecer e é muito por falta disso, assim, né, cara? Um pouco de religião, um pouco de Deus, um pouco de amor no coração, um pouco de referência positiva. A gente carece, principalmente no nosso país, né, cara? Eu acho que a gente carece de referências positivas, de ídolos. A gente não consegue, a gente não sabe cultivar nossos ídolos. A gente tem um problema muito sério com relação a isso, que são as referências positivas. Então, eu acho que é isso, cara. Façam as coisas com pensando na solidariedade, pensando no coletivo. Ninguém é feliz sozinho. Muito amor, é empatia, cara. Eu acho que eu sou um cara muito nessa linha. Gosto muito dessa linha de trabalho, dessa linha de vida. Gosto muito de compartilhar os meus sucessos com as pessoas. Gosto muito de compartilhar os meus erros com as pessoas. Eu acho que a gente aprende. Eu acho que o podcast, eu estou sendo entrevistado, mas eu queria fazer várias perguntas para vocês, que eu acho que eu tenho, talvez eu teria muito mais para aprender do que vocês comigo. Humildade sempre. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém sabe mais do que ninguém. A gente está aí para compartilhar, cara. Share, né? Share your knowledge. Compartilhe o seu conhecimento. Espalhem coisas boas, coisas positivas. Os professores, principalmente isso. O poder da influência que vocês têm é a semente que a gente falou assim aqui algumas vezes. Plantem essa semente positiva, feedback positivo o tempo todo. O tempo todo. As pessoas precisam escutar coisas boas, precisam escutar coisas que coloquem elas para cima. Chega de coisa ruim, chega de energia ruim. Para cima. Vamos colocar todo mundo para cima. Todo mundo tem que crescer, todo mundo tem espaço para crescer, para prosperar, para ser feliz. E o meu guru, para finalizar, o grande guru da minha vida, na verdade, nesses momentos, chama professor Clóvis de Barros Filho. Amo esse cara de paixão. Eu tive a oportunidade de falar com ele uma vez, e quando eu falei, cara, eu corri em volta da minha casa igual criança, cara, como você falar com Deus, assim, como falar com um cara que está acima de tudo isso, que é esse cara. Parece que ele fala para mim. Quando a gente fala de Mesmo. comunicação, né?
A gente falou muito sobre comunicação, como comunicar com as pessoas. Espetacular. Cara, o Clóvis fala pra mim, velho. Tudo que ele fala parece que é pra mim. Ele tava assim, ó, William, é pra você. Eu tô falando isso pra você. Então, assim, amo esse cara de paixão. Não tenho tanto contato, tive um pouco na época da pandemia. Leio o livro deles, li alguns livros do Clóvis também, que é fundamental. Mas queria quebrar o protocolo. Quando você falou que livros que eu leio, eu falei, mas hoje eu tenho dois podcasts que são meus guias, assim. Eu que sou já da geração Z, né, Peter e César, sou um novão aqui nessa história. Brincadeiras à parte. Inédita Pamonha, do Porra, eu professor ouço, é Clóvis bom de pra Bar. Todo cacete, dia, cara. Maravilhoso, toda É semana. muito bom. maravilhoso, cara. Escutem o professor Clóvis. E o outro que eu estou ouvindo agora, que foi indicação de um amigo muito legal, chama História em Meia Hora. Como eu História em adoro meia hora. história, é um podcast que o cara resume uma história em meia hora, um É uma professor. aula de história. Puta, é muito bom mesmo. Cara, maravilhoso. Então pronto, tá aí, tá falado, tá dado a minha dica de vida, na verdade, não é conselho para ninguém. Cara, e final. Meu Deus, drop the mic. É. Sensacional, velho. Sensacional. A gente ficou aqui quase 2 horas conversando e passou muito rápido, porque foi muito legal. William, cara, obrigado, de verdade. É uma honra ter você aqui no nosso podcast. A gente tem essa missão de levar conhecimento para a galera e hoje você disparou uma porrada de insights, de muito conhecimento aqui. Foi muito legal. Tenho certeza que todo mundo que ouviu esse episódio, não que te admirava como atleta, vai te admirar mais ainda pela pessoa que você é, cara. E é exatamente essa sensação que eu tenho. Eu já te admirava desde a época que a gente jogava contra lá na década de 90, que eu ficava olhando você lá, geralmente do banco, porque eu era mais novo, jogava na categoria mais velha, eu ficava lá, nossa, o cara joga pra caramba. Depois te conhecendo, trocando as ideias que a gente troca, principalmente nesses últimos anos aí, dá pra ver primeiro a sua energia contagiante, cara. Você é um cara que tem uma energia assim que realmente traz os outros com você. Essa cabeça de aprendiz que você falou aqui durante o episódio, muitas vezes é muito, muito legal. Humildade, esse lance de servir também como líder, muito, eu admiro muito isso também. E é um cara que, porra, entende que o ser humano tem que ser tratado como um ser humano. E eu tenho certeza que as meninas que forem que tiverem contato com você lá no Brusa, com você, com o Fiapo, que também é um cara que tem essa mesma ideia de vida, vão ser extremamente, vão ter muito sucesso e vão ser extremamente felizes no clube de vocês. Então, cara, obrigado e sucesso, meu parceiro, sucesso. Estarei aplaudindo de pé e com certeza vou lá visitar. Cara, eu acho que essa conversa que a gente teve aqui, não lembro qual outra conversa que, conforme o nosso convidado ia falando, ia compartilhando, e vinha um sorriso no meu rosto aqui, e aí eu O faço tempo muito inteiro. assim, né? Com a cabeça. Para quem tá ouvindo, eu tô fazendo sim com a cabeça, Eu também. concordando. Eu vou concordando aqui, ó, porque é o meu jeito de concordar sem te interromper. E, cara, você colocou tantos sorrisos no meu rosto que eu só tenho que te agradecer. Primeiro, por tudo que você representa, o atleta William Arjona representa para o voleibol brasileiro mundial e a história que nós construímos. A gente deve muito a você, a tua família, seus pais. Muito obrigado a eles por terem, né, feito essa obra que é você. E, cara, ver você jogar é uma coisa de louco, assim. Você falou pra gente da questão do improviso, e eu escrevi lá, assim que é bom, cara. Assim que é bom, porque quebrar os padrões é o jeito que a inovação acontece, né? A gente ficar colocando muitas coisas ali dentro da caixinha, inovações não acontecem. E você é um exemplo de como fazer as inovações acontecerem. Eu desejo para você muito sucesso. Seja muito bem-vindo à América. Seja muito bem-vindo. Eu já tenho, o Feijão já falou, eu vou assinar embaixo aqui, ó. Brusa já é sucesso, você e o Fiapo que já esteve aqui conversando com a gente também. Eu tenho certeza absoluta que quem tiver lá na região onde o Brusa tá deve ser a opção número 1 de buscar essa formação integral do atleta. Eu estou muito feliz, muito agradecido
e desejo muito, mas muito mesmo, cara, muito sucesso para você. Muito mesmo. Obrigado. Pô, obrigado, gente. Obrigado pelas palavras, cara. Me emociono aqui. Eu sou um cara meio mantegão, assim, mas é sempre legal escutar isso de pessoas como vocês, assim, de estudiosos, de entendedores e de caráter, cara. Eu fui para São Paulo e voltei escutando o podcast de vocês. Não vi o tempo passar, foi maravilhoso, assim, aprendi ainda mais. O Feijão já tinha um pouco de contato, o cara que me ajudou. Pô, Feijão, como é que é a nomenclatura tal? Eu mandava para ele, ele me respondia, sempre muito solícito. Cara fantástico. Obrigado de Obrigado, coração, irmão. Feijão, por me Valeu. ajudar nesse momento difícil, assim. Sou grato, quero você lá também, espero que você. E o Peter, cara, não te conhecia, assim, nem de vídeo, né? Porque eu só escutei os podcasts, mas já era fã pelo livro que você está escrevendo, esses 25% do que eu li do seu livro, já notei a diferença, você é um cara diferente. Parece que a gente já se conhece há um tempo pela nossa conversa aqui. Gostaria que a gente continuasse conectado. Pô, me liga, vou te ligar, quero aprender muito com você. Acho que você é um cara que pode me ajudar muito nisso. Quero te ajudar também no que for possível. Espero que você tenha esse tempo para a gente poder trocar figurinha. Eu acho que vai ser mágico. Agora, quando você quiser, cara, quando você Acho que quiser. foi muito legal, cara. Obrigado mesmo. E mais sucesso. Acho que vocês estão fazendo um papel fundamental, cara, para não só para o voleibol, mas para as pessoas que querem evoluir, querem crescer, querem entender outras formas e passam a mensagem que tem que ser passada. Eu acho que isso é o principal. Vocês, com o podcast de vocês, estão passando a mensagem que precisa ser passada. Isso é ótimo, cara. As pessoas precisam escutar esse podcast. Eu falei, eu escutei, eu acho que 8 ou 9, sempre com coisas perfeitas, muito bem colocadas, com respeito, com estudos, né, baseado sempre em coisas que são exatamente como acontece, como tem que acontecer. Vocês estão de parabéns, são caras espetaculares, estão fazendo a diferença. Acho que nesse mundo, né, meu pai falava isso, a gente não pode passar e ser esquecido. A gente precisa fazer diferença na vida das pessoas. E vocês estão fazendo esse papel. E para encerrar, pegando o gancho do Feijão, que ele falou que a gente não viu o tempo passar. O professor Clóvis de Barros Filho me ensinou que quando a gente não vê o tempo passar, é porque a gente foi feliz naquele momento. Não existe felicidade, existem momentos felizes. Então, não tenho dúvida que nessas 2 horas nós fomos felizes. Muito obrigado a vocês de Tô coração. arrepiado, Cara, cara. O é cara louco, velho. realmente assiste e lê Clóvis de Barros Filho, porque eu também sou um Caralho. viciado aqui, assina embaixo do que você falou, cara. Meu Deus. Que é isso? Obrigado, Que é gente. isso? Sucesso, amor para todo mundo. Porra, velho. Eu até me emocionei aqui no final, bicho. Obrigado. Valeu mesmo. Valeu. De verdade, Tamo cara. junto. Nossa, eu não sei nem o que falar, de verdade. Obrigado de verdade pelas palavras e por esse depoimento maravilhoso. Galera, a gente vai ficando por aqui. Esse episódio épico. Tá merda, velho. Que episódio espetacular. Valeu, obrigado por vocês terem acompanhado aí até esse ponto. Vocês quiserem saber mais sobre migração para os Estados Unidos, faça como eu, Peter e William e acessa o QR Code aqui da Nexus Next. Entre em contato com o Lucas Negrin, que ele vai te ajudar e, porra, curta, compartilhe e espalhe essa palavra aqui que a gente teve hoje, que foi espetacular. Meu Deus. Galera, quando você deixa o seu comentário, deixa o seu like, compartilha o vídeo, compartilha o episódio do Spotify. O algoritmo ajuda a gente, como o William falou aqui, ó, a espalhar a mensagem, mais gente precisa ouvir. E você que está nos assistindo, nos ouvindo, pode ser um agente transformador ao fazer isso. Ajuda o canal, ajuda todo mundo que precisa ouvir essa mensagem. E, como eu sempre digo, volte para conferir o próximo. Valeu, galera. É isso aí, valeu, galera. Até o próximo.